Uou! Como é que é o barulhinho de dinheiro? Catim. Tá começando mais um Centavo Podcast. Olha, tá inspirador, tá acrescentador e tá muito curioso, porque eu tô cheia de perguntas pra fazer. A gente tem a honra de receber um tricordiano, um tricardíaco que conquistou toda a América Latina, ensinando realmente o que é venda, o que é conquistar um cliente e mudar de vida com isso. E muito mais, né, Cadu? Quem é ele? Exatamente, hoje a gente vai saber muito mais sobre o mundo das vendas, do comércio, da comercialização. Leandro Branquinho, olha, deu engasgada. Eu vou falar porque que o Cadu gaguejou, porque ele tava zoando a careca. Leandro, já começa falando o que a sua mãe te falou quando você era criança. Minha mãe falou assim, meu filho, quando você crescer, você vai brilhar. Ela só não imaginava que o brilho seria na careca. E agora eu tô brilhando aqui no estúdio do Um Centavo Podcast. Monstruoso. Que alegria. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Nayara. Obrigado, Cadu. E obrigado você que tá assistindo a gente ou ouvindo a gente. Isso, Tá. e desde já a gente já pede pra você que tá acompanhando de dar aquele like, de comentar, de compartilhar. Às vezes você tem alguma dúvida aí, você é Várias. empresário, você tá querendo empreender, ou você que tá aí trabalhando com vendas e quer saber um pouco mais, hoje é a hora. Agora é a hora, meu querido. Exatamente. Agora é a hora. A gente não pode tirar também você que é funcionário de uma loja, que está Exato. trabalhando e que queira crescer, que queira ser o gerente, que queira depois ter o seu próprio empreendimento. É muito importante vocês escutarem toda essa entrevista, viu? Chega pra cá que tá só começando! Vamos que vamos, então. Olha, antes de começar o Pega Pra Capar, que é o, né, muita informação especial que eu tô ansiosa pra saber, eu queria saber, amigo, da onde tudo começou? Quem era o Leandro Branquinho criança? Ele sonhava em ser outra coisa ou ele já imaginava que ele ia estar fazendo o que ele faz hoje? Quando eu era pequeno, eu era um menino muito feio. Ah, Esse era o menino, o branquinho pequenininho, eu era muito feio e eu era louco pra dar beijo na boca. Os meus amiguinhos, eu com uns 12, 13 anos, todos já tinham umas peguetes, umas namoradinhas, ficante. Na época a gente chamava de ficante. Mas eu não tinha ninguém. Porque eu era muito feio, eu era esquisito, eu tinha um cabelo escorrido, lambido, eu era magricelo. tinha eu tinha uns cabelo? dentes- Aquela, eu tô brincando. O Cadu quase cuspiu a água. E aí a minha vontade era dar um beijo na boca e eu não conseguia, porque era esquisito, era feio. E aí eu percebi que se eu conversasse, se eu falasse algumas coisas que as garotas gostavam de escutar, eu conseguia pelo menos me aproximar e ficar perto. E aí eu adorava fazer amizade com as meninas, sabe? Aham. E aos poucos eu fui descobrindo o poder da persuasão, o poder de você convencer as pessoas a fazer alguma coisa que elas querem, muitas vezes elas não sabem. E ainda pequeno, eu comecei a trabalhar com a minha mãe. Minha mãe tinha uma perfumaria. Eu cresci atrás do balcão de uma perfumaria. Você conhece alguém que cresceu atrás de um balcão também? Ah, que legal. Família, Sei bem como é, família de como comerciante, acrescenta a gente. né? Mas a tática do feio sempre foi essa, né? Pois é, mas é Somebody claro. love. É um samba. Ei, já tive que gastar saliva já. Ixi, Maria. Acho que tanto o homem quanto a mulher, né? Quando a gente não é um Cauã Raymond, tem que ter ali a lábia, Mas senão é não claro, vai, né? É claro. Tem que, na verdade, não é nem saber falar, é saber escutar. Tá rindo, né? Não, é porque ele falou isso e assim, eles estavam conversando até antes aqui um pouquinho, a gente procura saber algumas coisas pra gente poder ter vários gatilhos legais pra entrevista. E aí eles falaram do tempo deles e tal, e eu falei, não sei o que é isso. Aí eles, mas é mais nova. Engraçado que a gente vive, né, a minha geração, no caso, ela vive numa e graças a Deus acontece isso. Tem uma frase que fala assim: você precisa de ser, até os 15 primeiros minutos, você sendo bonita, é legal, você conquista a pessoa, mas depois disso você tem que ter Arrasou. algo pra oferecer. Com certeza. Então, tipo, quando vocês conversam sobre isso, ainda bem que isso tem sido cobrado e tá Quebrado. mais exposto ainda. Por quê? Porque a gente precisa mesmo de ter algo a mais. Então, vocês já treinaram desde pequenininho por outras circunstâncias, mas hoje até quem é bonito precisa de entender sem mesmo dúvida. que... A necessidade fez a gente correr Não, atrás, vocês né? aprenderam na raça, entendeu? Foi na É os raça, raiz. Foi na porrada. Mas e aí? Aí eu cresci atrás de um balcão de uma perfumaria. Minha mãe, dona Ângela, tinha uma perfumaria. Meu pai viajava para fazer compras. Eu comecei a viajar com meu pai para comprar brinquedos, artigos de papelaria que vendiam na loja da minha mãe. E aí, com 13 anos de idade, eu juntei com outro rapaz que era
maior de idade e abri a minha primeira loja. Meu primeiro CNPJ, eu tinha 13 anos, eu fui emancipado pelos meus pais para que eu pudesse ter um negócio. E aí, deu muito certo, né? A loja de videogames, o Game Club, nossa, eu tenho fãs do Game Club até hoje. Até hoje eu recebo mensagens de pessoas que estudaram e formaram em engenharia, hoje estão fazendo jogos de videogame, trabalham com jogos de videogame por causa daquela época. E aí, meu mundo de empreendedorismo, a minha carreira, minha vida de empreendedorismo só começou. Porque aí depois, anos depois, eu abri uma outra loja que virou uma rede. Era a loja, essa primeira loja então foi com um sócio? Foi com um sócio. Mas quando eu fiz 18, eu comprei a parte dele. E aí já com 19 eu abri uma outra loja que depois virou rede, que depois virou e-commerce. E aí não parou mais. Eu sempre trabalhei no mundo das vendas, né? Fui diretor comercial de uma empresa, diretor comercial de uma emissora de rádio. Depois eu entrei na faculdade, comecei a dar aula na faculdade. E eu tinha uma rede de lojas, inclusive uma em Varginha, outra em Lavras, a outra em Três Corações. E essa coisa de eu querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu comecei a abraçar o mundo com as pernas, sabe? Foi então que eu comecei a ter dificuldades financeiras. Uma das minhas lojas começou a ter problemas, eu não conseguia pagar as coisas em dia, então comecei a tirar dinheiro de uma loja para pagar as contas da outra. E aquilo foi virando uma bola de neve. E um fornecedor meu percebeu que eu estava com dificuldades. Era loja do quê? Era uma skate shop. Se chamava Factoria Skate Shop, tinha aqui em Varginha, em Lavras e em Três Corações. Vendia skate, tênis, adereço, essas roupa, legais, moda jovem, Ombongo. O Ombongo é mais do surf. Quicksilver. Isso, Quicksilver sim. E aí, o que aconteceu? Esse fornecedor de São Paulo, ele percebeu que eu estava com dificuldades financeiras e falou assim, olha, eu quero comprar a operação em Varginha. Você vende para mim? Eu falei assim, claro, vendo, compra, por favor. E aí ele comprou, mas ele falou assim, olha, eu compro na condição de você continuar treinando os meus vendedores. Porque o jeito que a tua equipe atende, eu acho maravilhoso. Então eu quero comprar a sua empresa, mas eu quero que você continue voltando aqui pelo menos uma vez por semana para treinar a equipe. E ali começou a minha carreira de treinador, de profissional que ajuda outras pessoas a venderem mais. Muito bom, mas peraí, você veio aqui de novo. Vamos voltar aqui mais um pouquinho, né, Cadu? Rebobina a fita. Ali com 19, então você teve a sua primeira loja e tal. Aí você já sentia que você ia ser empreendedor, que você, claro, você foi emancipado. Pra quem não sabe, gente, é literalmente um deserdado, né? Tira tudo. Não é bem deserdado. É como se a mãe e o pai estivessem falando assim, você é dono do teu próprio nariz e responde pelos seus atos. Só assim você conseguiria ter o seu CNPJ. Isso. E aí, aos 19 anos, tal... Passou alguma coisa? Teve uma cobrança da sua família, no caso, assim, porque você precisa fazer faculdade, alguma coisa? Ou não? Você deixou fazer faculdade depois? Como foi? Olha, eu gostava muito de publicidade, sabe? E eu com 17 anos, com 16, 17 anos no ensino médio, falei assim, eu quero passar na melhor faculdade de publicidade e propaganda. Só que eu percebi que nessa época eu era dono da loja de videogame, eu tinha uma agência de propaganda, eu fazia programas para emissoras de rádio, eu tinha um carro de som que alugava para vender propaganda, eu tinha um monte de negócio. E eu pensei, eu não posso sair da minha cidade e ir para estudar fora. Quer saber? Não vou estudar nada. E aí, coloquei todo o foco no meu trabalho, nas minhas empresas, até que aconteceu isso. Eu fui chamado para dar treinamentos, né? Quando eu fui chamado para dar treinamentos, eu comecei a perceber que eu tinha que vender o meu negócio, eu tinha que vender outras operações para que eu não quebrasse de verdade. E foi então que eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade com 24 anos, com 27 eu formando, o coordenador do curso me chamou para dar aulas. Eu nem tinha feito pós-graduação, ele falou assim, você vai dar aula enquanto você faz a pós-graduação. Caramba! Pois é. E aí fiz 2 pós-graduações, fiz curso nos Estados Unidos, estudei em outros lugares, mas o meu gosto por olhar nos olhos das pessoas e perceber que os olhos delas brilham enquanto elas aprendem alguma coisa, isso é maravilhoso. Então... A minha cara é do Cadu que olhando pra você, escutando você falar. Ali. Queixo caído. Mas é interessante isso, você tão jovem e já ali um prodígio, né? Porque pra você ter ali 16, 17 anos e já desenvolver um negócio, não é qualquer um, né? A gente pode contar nos dedos, entre 100 pessoas, dessas 100, quais vão conseguir desempenhar um papel tão bem e ainda prosperar, né? Porque uma coisa é você ter 5 empresas, outra coisa é você ter 5 empresas que dão dinheiro. Sim. Não é? E ali você estava conseguindo, mesmo jovem, conseguindo fazer com aquelas empresas
né, tivessem mantessem. rotatividade e se mantessem. Eu era um pouco desorganizado em relação às finanças, sabe? Então, eu vendia muito, eu arrebentava de vender, mas na época não tinha cartão de crédito, era nota promissória. Então, uma receita... Pega essa aqui, ó. Se você quer uma receita para quebrar, é muito fácil. Vende um monte e recebe pouco. É certeza que você vai quebrar. É certeza que você vai ter dificuldade. Então, eu era muito bom para vender e eu era péssimo em cobrança. Então, essa coisa de querer fazer tudo ao mesmo tempo. E o fiado, exato. Aliás, eu aprendi que fiado não é venda. Fiado é você emprestando o seu dinheiro para outra pessoa. Então, quem faz fiado não está vendendo. Quem faz fiado está emprestando o dinheiro que tem para outra pessoa. Ainda existe uma impressão, assim, de que quando você tem um crediário seguro, de pessoas que vão te pagar direitinho, que sustentam e tal, mas você também acha isso, né? Que no momento não é legal esse tal desse fiado. Não é que eu acho. O fiado, ele é um modelo de negócio. Aham. Por exemplo, se você pega grandes magazines, eles sobrevivem do fiado, mas o negócio deles não é a venda, o negócio dele é o crédito, certo? Se o teu negócio não é crédito, se você não tem pessoas especialistas em crédito e cobrança, você não deveria fazer fiado. Que é o que o Magazine tem, um setor de cobranças, exato, né? exato. Não é só um crediário lá. Você tem e aí o lojista, o pequeno né? empresário, quando ele resolve fazer o fiado para agradar as pessoas, não, eu vou perder a pessoa, ele tá dando um tiro no pé, porque no final aquilo vira uma bola de neve, ele não tem processo, ele não tem método, ele não tem gente especializada em dar crédito e em fazer cobrança, e ele acaba se estrepando, né? Muito complicado. E tá, é porque eu queria saber, ele sempre chega aqui, né? Ele conta a história dele, ele volta aqui no sucesso dele. Eu queria saber uma coisa, quando você sentiu assim, que idade que você tinha, que você falou assim, ó, vou trabalhar com esse negócio aqui mesmo? Ou não, você já teve vontade de fazer outra coisa ou não? Sempre foi isso? Então, eu tinha vontade, como eu disse, de fazer publicidade e propaganda. Sim. Só que aí, nessa coisa de eu ter fechado a empresa, eu comecei a trabalhar em outras empresas. Eu fui trabalhar com carteira assinada como diretor comercial de uma escola de cursos profissionalizantes. E aí um dia eu estava atendendo um pai de um aluno que queria matricular o aluno lá, e para mim foi um atendimento super normal. E ele falou para mim, falou assim, rapaz, você é vendedor, hein? Eu falei assim, sou mesmo. Aí então, naquele dia, eu já era diretor de uma empresa, que uma pessoa falou para mim, você é vendedor, e eu pensei, assim, tomei um susto, porque eu nunca tinha pensado nessa coisa de ser vendedor, assim, né? E aí eu assinava uma revista que se chamava Venda Mais. Anos depois eu virei colunista dessa revista, mas na época... Meu Deus! Muito legal. Nessa época, foi em janeiro de 2006, eu recebi essa edição da Venda Mais e veio um adesivo escrito Eu Amo Vender. Eu peguei esse adesivo, colei na porta da minha sala, onde eu era diretor comercial dessa empresa, e falei assim, olha, se algum dia eu fizer uma tatuagem, eu acho que vai ser isso daí. Você fez? Aí eu falei assim, ó, eu não vou fazer essa tatuagem porque vai que eu me arrependa, né? Vou colocar esse adesivo aqui e se eu ver esse adesivo durante 6 meses, se eu não enjoar deste desenho, é isso que eu vou fazer. Uma semana depois, eu fiz uma tatuagem no meu braço escrito Eu Amo Vender. Meu Deus! Muito bom, né? É isso aí. Mas o ato de vender, de gostar de venda, tem que gostar mesmo de trabalhar no comércio, de fazer esse tipo de serviço, né? Você pode me corrigir, eu espero que você me corrija. Para mim, vendas não é para qualquer um. A pessoa nasce sabendo vender ou ela pode aprender a vender? Tem como aprender? Ninguém nasce sabendo vender. Mas algumas pessoas, elas têm algumas predisposições. Tem jeito de aprender a vender, mas você tem toda a razão. Não é para qualquer um. Uma pessoa que não gosta de gente, uma pessoa que não é curiosa, uma pessoa que não tem ambição, uma pessoa que não tem controle emocional, ela dificilmente vai ter muito sucesso em vendas, certo? Então, é impossível uma pessoa ser uma boa vendedora se ela não gostar de conversar com outras pessoas. Mas hoje em dia a gente tem venda pela internet, a pessoa... Então aí é outro tipo de venda. Então ela vira uma redatora, ela vira uma copywriter, né? Um nome bonito para falar que ela trabalha com redação persuasiva, então ela pode vender sem ter que conversar com outras pessoas. Mas de toda forma, para ela escrever um bom texto persuasivo, ela vai ter que ser ela precisa ouvir as pessoas, saber o que as pessoas querem. E aí entra a curiosidade. Eu participei de uma expedição que cruzou o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Eu saí da minha casa, em Três Corações, entrei no motorhome, nada mais é do que uma casa em cima de uma Kombi. Fui pro Chuí, na divisa com o Uruguai. E de lá eu subi até chegar no Oiapoque, lá no norte do Amapá. Em cada cidade que eu parei, eu perguntei, quem que é o melhor vendedor que você conhece? Tem alguma loja, algum lugar aqui na cidade que presta um atendimento incrível?
Então eu conheço histórias de vendedores de norte a sul do Brasil. Foi um evento muito legal, uma expedição muito legal com patrocínio do E-Commerce Brasil, do Mercado Livre, do Sebrae. Tivemos uma distribuidora de etanol, uma distribuidora de bebidas artesanais, porque afinal de contas o nosso combustível pessoal também precisa estar sempre cheio. Tá certo. Eu concordo! E aí, respondendo a sua pergunta, o que o vendedor precisa ter? Nessa expedição, ao final da expedição, eu fiz uma lista com os 200 melhores vendedores que eu conheci. E esses caras, eles têm 3 características em comum: criatividade, consistência e coração. Os melhores vendedores. Criatividade, eles fazem alguma coisa diferente da concorrência. Consistência, fazem o que precisa ser feito dia após dia, até aquelas tarefas chatas. Consistência porque é o cara que entrega aquilo que promete. E coração porque quando a gente coloca amor, quando a gente coloca o nosso coração nas coisas que a gente faz, fica tudo tão mais gostoso, né? Fica. E dá pra ver que vocês colocam amor. Tô feliz demais de estar aqui, porque... E eu com o Cadu tá gente- duas caras de demais, pastel ouvindo ele assim, ó. demais, vocês... Não, tô Não, aprendendo. trabalho de imagina na vocês. palestra Quem dele sabe eu coisa não mais venda boa. melhor. Vai. Pelo que eu entendi, ninguém nasce sabendo. Tem jeito de Tem você as pessoas desenvolver. que têm a Isso. essência. Tem gente que é pra isso ou não, mas tem como desenvolver. Mas eu vou falar pra você de uma deficiência minha. Hum. Eu sei que não é o propósito da venda. né? Gente, todo mundo já viu que eu tô de paletó, eu posso tirar. Pode, fica à arranca. vontade. Tá um forno aqui, Me falaram né? pra vir de paletó, que é mais elegante, mas Não, todo mundo já viu. que eu tô Fica de- tranquilo, fica à vontade. Aqui, infelizmente, a gente tá com problema no ar-condicionado, mas eu espero que até a Não, próxima não a por gente isso, não resolva. por isso. É porque eu gosto de ficar sem o paletó. Não, mas tá mesmo. quente sim, olha. Tá quente pra Tá... caramba. Ô, louco! Você olhou com uma cara estranha? Era pra mostrar É que o tava cheiro, eu molhadinho. virei rápido. Que isso, Cadu? Vocês não sabem o fuá que veio aqui, veio uma asa. Nossa, gente. Pá, de direita ali, eu quase caí duro. Pá. A língua dele que tá torcendo. Assim, Cheirosíssima. Mas voltando aqui, sobre a questão da minha deficiência, eu acredito que é deficiência de muita gente. Eu sou comunicador, eu trabalho há 15 anos com comunicação, mas eu não sou daquele que consegue vender uma parada, tá ligado? Aham. Eu sei te convencer a, por exemplo, você dar uma entrevista pra mim. Aham. Vou na rua, O que faço... você faz pra convencer a pessoa a te dar entrevista? Vou conversando e pedindo, vou mendigando. Na verdade, eu vou mendigando. Até eu conseguir que aquela pessoa fale. Pra vender, você não necessariamente precisa mendigar, mas a conversa já é um bom começo. Quando você presta atenção no que as pessoas falam, fica muito mais fácil vender. Muita gente tem medo ou vergonha ou acha que não pode ser um bom vendedor por um preconceito de achar que o vendedor é aquele que engana, que enrola, que leva a pessoa na conversa, vou arrancar o dinheiro da pessoa. Não, não é isso. O vendedor é aquele que ajuda a pessoa a tomar uma decisão mais rápido. Então, se eu tô conversando com você, eu te fiz algumas perguntas e eu identifiquei que o que eu vendo resolve o teu problema, eu serei egoísta se eu não te oferecer. Se eu sei que você tem uma dor, uma dificuldade, um problema, e o que eu vendo, o meu serviço ou o meu produto, vai te ajudar, seria muito egoísmo da minha parte não te oferecer isso. Então, quando você muda esse jeito de pensar, eu não tô arrancando dinheiro de você. Eu tô ajudando a você a resolver o seu problema. Porque Muito bom. vender é isso. O bom vendedor é aquele que entende que ele só vai vender um produto que é bom, que é legal, que a pessoa vai gostar, que vai agradar, ou que vai resolver alguma necessidade daquela pessoa. Quando você tem essa mentalidade, já fica um pouco mais fácil. Porque aí, na conversa, através de perguntas, você vai identificar qual a necessidade. Ou às vezes não é necessidade, às vezes é vontade. Ou às vezes a pessoa nem tem vontade, às vezes ela não tá nem pensando naquilo. Mas na hora que você conversa com ela e você mostra o que você tem para vender, ela fala, eu quero. E é na conversa que você descobre também, pelo claro. que você tá falando, exatamente qual produto oferecer, né? Vamos colocar aí, você que tá assistindo, que tem uma loja de roupas, né? Aí você sabe a pessoa que tá entrando, conforme você vai conversando com ela, qual roupa que você vai oferecer pra pessoa. Tipo, pelo que você pode conferir às vezes numa conversa, vou oferecer uma roupa de 300 conto ou uma roupa de 150. Você vai se adequando à conversa daquela pessoa. Na verdade, eu acho que um pouco do que eu estudo dessa pessoa aqui também, e um pouco do que eu vivi na raça com a minha loja, só da pessoa tá entrando dentro da sua loja porque ela já quer comprar. Ela tá Já é o procurando primeiro algo. passo. E aí a pessoa entra na loja e aí a vendedora fala, fica à vontade, e já abandona aquela pessoa ali. Não faz sentido esse pensamento, porque ninguém entra, como você falou, perfeito. Ninguém entra se ela não tiver alguma coisa que interessa. Vamos supor,
Vamos imaginar que... A gente sonha, entra onde a gente Vim quer só ir, dar uma ué. olhadinha. Isso. Mas veio dar uma olhadinha no quê? Vamos fazer um rápido exercício aqui. Aham. Você gosta de peixe? Gosto. Vamos imaginar que você odeia peixe. Você consegue imaginar? Que o cheiro do peixe te faz mal. Que você detesta comer peixe. Só imagina que você não gosta de peixe. Você Difícil, mas vou tentar. Então você que tá assistindo a gente, imagina. E aí... mas tem um cheiro de peixe podre. Não, mas imagina que a pessoa Será não que vai gosta lá? de comer Aham. peixe. Ela Peixe não gosta de comer peixe. Que nem minha Não gosto namorada, de nada. ela não gosta de comida japonesa. E aí você consegue, não gostando de peixe, imagina que você não gosta de peixe, que não gosta do cheiro, não gosta de comer. Você consegue se imaginar entrando numa loja de pesca só pra dar uma olhadinha? Não. Por quê? Porque você, imaginando, não gosta daquilo. Então se a pessoa entrou numa loja, entrou em algum ponto comercial, ela tem uma vontade ou um desejo ou uma necessidade. Necessidade, ela precisa resolver algum problema, ela precisa que aquela roupa, que aquele No produto, caso do que aquele vestido, serviço... eu preciso de um vestido pro casamento É isso aí, sexta-feira. necessidade. Às vezes ela não tem a necessidade, mas ela passou, viu a vitrine bonita, ficou Ela com quer uma vontade. roupa Chamou nova pra atenção. autoestima dela elevar. Ou então viu uma amiga utilizando e falou assim, eu quero uma parecida. Ou então viu uma influencer fazendo uma divulgação e falou assim, eu quero isso. E aí ela ficou com vontade. E aí tem um terceiro tipo de pessoa que compra, que ela não tem a necessidade, ela ainda não tá com vontade, mas ela tá com algum tipo de vazio emocional ou alguma coisa de emoção transbordando. Então, por exemplo, o marido brigou, a esposa brigou, ela acabou de ter uma notícia ruim, ela tá infeliz com alguma coisa, ela entra num ponto de venda para fazer terapia. E aí, para preencher aquele buraco, ela acaba comprando alguma coisa. Às vezes não é buraco, às vezes está transbordando. A pessoa tá tão feliz, acabou de ganhar muito dinheiro, recebeu o salário, uma comissão, ela não sabe o que fazer, ela entra na primeira loja e compra. Não era necessidade, não era vontade, era terapia. Então, o bom Sou vendedor... eu com comida. O vendedor é o cara que descobre se é necessidade, se é vontade ou se aquela pessoa entrou para fazer terapia. E aí vai da parte do vendedor nesse momento entender esse perfil Perfeito. enquanto a Vou, pessoa tá vou falando contar com uma ela. experiência que eu tive negativa esses últimos dias. Eu tô me Vai. aprofundando em marketing digital, tô Que legal. tentando... Gosto disso também. Tô tentando aprender sobre isso, né? E aí, poxa, até viro o livro lá da internet, vou dar um pulinho na livraria que tem aqui em Varginha, vou ver se eu acho, né? Aí entrei na livraria e tal. Fiquei uns 10 minutos olhando prateleira e a moça lá. Ai, os você me contou essa história, ele ficou com desesperado. os braços cruzados e olhando pra mim fixamente. E eu lá, né, procurando, pesquisando. Aí eu tava com a minha namorada, decidi, vou lá perguntar pra ela, não, moça, tô olhando aqui, não achei o livro. Tem um livro X? Aí ela falou assim, não temos. Ponto final. Aí eu falei, mas tá pra chegar? Você tem alguma encomenda? Não temos. Eu falei, tá bom, obrigado. Saí, eu olhei pra minha namorada e falei assim, eu nunca mais ponho os pés dentro dessa loja. Porque primeiro, se ela tivesse me atendido e oferecido talvez um outro livro, pode ser que eu até levaria, porque eu tava muito. E a Nayara, eu acho que do pouco que ela sabe, ou eu tô muito pra cima, ou eu tô muito pra lá baixo. Acho que eu tenho até 880. ou eu acho até que eu tenho um borderlinezinho ali que eu tenho que tratar. Aham. Mas então eu tava muito na neura, na fissura de comprar. Então provavelmente se ela me enfiasse algum livrinho ali, tipo, qualquer outra coisa de vendas ou de marketing, Aham. eu provavelmente numa conversa eu teria levado. Entendi. Como já aconteceu em livrarias de Poços de Caldas. Fui em Poços de Caldas olhar, tipo, o Hobbit, que é um livro de fantasia. Maravilhoso. E levei Sherlock Holmes, porque a moça era muito agradável. Ela Aham. começou a falar das histórias, me contou um monte de coisa. Eu falei, cara, que foda. Vou levar o Sherlock. Não queria o Sherlock, queria o Hobbit. Vou levar o Sherlock. E ali eu falei, cara, nunca mais eu ponho o pé aqui dentro dessa loja. Sim. Por que que isso acontece, cara? E eu acho que era a dona da loja ainda por cima. Poxa, se for a dona, então, Eu piorou. acho que era. E só tinha ela e eu. Só tinha eu na loja. Não tinha mais ninguém. Só pra deixar claro. Só tinha eu dentro daquela loja. Olha, isso acontece, infelizmente, porque se ela não era a dona da loja, provavelmente o salário dela estava garantido, ela não recebia comissão. Aliás, não conheço nenhum campeão de vendas que não recebe comissão. Não tem. Se a pessoa é um campeão de vendas, ele provavelmente recebe uma comissão. E talvez o dela estava fixo, talvez o salário dela estava fixo, ou às vezes ela te julgou, olhou pra você e falou assim, esse cara tá liso, não tem dinheiro, não vai ter condições de comprar. Julgamento. O julgamento, muitas vezes é o julgamento. E é uma coisa
que todo mundo já conhece. Alguém já ouviu falar de alguma história de um cara que entrou simplesinho em tal lugar, ele parecia ter pouco dinheiro, e aí comprou um tanto de coisa. Todo mundo tem uma história parecida. Todo mundo tem uma história dessa. Pois é. Meu pai tem uma história dessa. Guardou o dinheiro, chegou... Eu falei, no dia que eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Que isso, pai? Vou comprar minha caminhonete. A primeira caminhonete 4x4 que ele sonhava ter. Que legal. E ele chegou, gente, aqui em Varginha, no Porto, pelo amor... Né? Rapaz, ele passou apertado, foi super mal atendido e tal. E o gerente chegou, tinha conversado com ele antes. Quando o gerente viu a situação... Ele foi o gerente, tinha dois, uma coisa assim, um com o outro, chegaram juntos assim, um tava tratando mal. Aí meu pai falou, olha, eu quero muito esse carro e eu não vou buscar em outro lugar não. Só que eu tô comprando porque eu quero muito. Porque esse funcionário que você tem, e enfim, falou com o jeitão da roça dele, sabe? Só que isso é muito normal, Leandro. Eu acho que não deveria, não poderia ser normal. Talvez seja por isso tão grande também o seu sucesso, como você tem essa visão e o que você entrega para essas pessoas que são também, né? A gente perguntou agora há pouco, antes de começar a entrevista, sobre os treinamentos. Uhum. O cara que ele se preocupa em ter funcionários e ok, ele tá muito errado, né? Ele precisa de olhar como que esses funcionários vão atuar, como que eles vão agir. Porque ele pode perder tudo, como ele, por exemplo, perdeu o Cadu. Você concorda comigo? E ainda mais livraria no meu caso, né, velho? Já não vende, né? Pensa bem, já não vende nesse país aqui. Se fosse na Argentina era diferente, mas no Brasil não vende livro. Nossa senhora. Então me fala, o que você tá pensando aí que você foi lá? Eu tô pensando que livro não vende. Olha, curiosamente, nós estamos num período onde mais tem se vendido livro na história. Graças a Deus. Em livraria, não. Em livraria não, porque hoje é fácil comprar pela internet. Olha o tanto de livraria que fechou lá em São Paulo. É verdade. Fechou a Cultura, fechou um monte de livraria antigaça. É bom, gente. Eu ia fazer mais uma pergunta antes, Então o cara que tem uma livraria física... Sim, esse cara ele tem que tomar muito cuidado. Ele tem que transformar a livraria dele num outro modelo de negócio que não seja só vender livro. Exato. Por exemplo, ali ser um local de experiência, um café. E como é que a pessoa vai dar uma experiência se ela nem se levanta de trás do balcão e olha e não tem um pingo de vontade de atender? Não faz sentido, não, né? Nenhum. Mas como é que você faz pra ir? Tipo, vamos supor que essa moça é uma funcionária. Uhum. Como é que você faz pra essa pessoa ser quem eu preciso que ela seja, tipo, foda? Olha, tudo começa na contratação. Se a contratação for mal feita, você não vai conseguir que aquela pessoa seja foda. Então, a pessoa errada no local errado, ela nunca vai se dar bem. Então tudo começa na contratação. Agora, vamos supor que a equipe seja boa. Vamos supor que as pessoas sejam boas. Aí entra o papel de liderança. O líder é aquele que ensina sem humilhar, é aquele cara que cobra sem esculachar a pessoa, é o cara que faz com que a equipe sinta vontade de estar ali. Uhum. Liderar é orientar, mostrar o que precisa ser feito, normas e procedimentos, motivar. Não tem jeito de dar motivação, mas ele pode cuidar do clima. O líder não consegue motivar, mas ele consegue desmotivar. Se não paga em dia, se cobra na frente dos funcionários, dos clientes, se não elogia alguma coisa bem feita. E o terceiro e principal papel do líder é o cobrar. Só que muitos líderes sabem só cobrar. Só que não adianta você cobrar uma pessoa que está mal motivada, que está com a motivação em baixa. Não adianta você cobrar uma pessoa que foi mal orientada. Então, orientar, motivar e cobrar. Como é que você faz para que a pessoa fique boa? Orienta, mostra como é que se faz. Pega pelo braço, ensina como é que se faz. E se você não sabe, chama quem sabe. E aí depois você tem que cuidar para que o clima seja agradável. E então você começa a cobrar aquilo que foi ensinado, aquilo que foi orientado. É muito difícil dar errado se todas as engrenagens estão alinhadas. Agora, para que todas as engrenagens estejam alinhadas, aí é um trabalho diário, árduo, duro, realmente não é fácil. É difícil, cara, porque às vezes você tem uma peça, porra, esse cara é um puta de um vendedor, mas tá desmotivado, o cara tem que sacar que ali ele precisa mexer, porque senão ele vai perder aquele cara, não é? É verdade. E muitas vezes o líder até tenta, ele fala assim, por que você tá assim? Por que você tá desmotivado? E a pessoa às vezes não fala, ela trava, ela esconde pra ela, não quer se abrir. E aí o líder persiste um pouco mais e muitas vezes aquilo não resolve. Tem 3 formas de você resolver essa situação. Uhum. Se a pessoa é muito boa e ela tá desmotivada, oferece ombro. Vem cá, conta pra mim, o que tá acontecendo? Deita tua cabecinha no meu ombro, chora. O que tá acontecendo? Tô aqui pra te ouvir. Às vezes a pessoa ela vai desabafar de alguma coisa, algum problema em casa, algum problema com um colega, ou às vezes algum problema com o próprio líder. Ela tá com algum tipo de insatisfação. Então,
Oferecer ombro para essa pessoa muitas vezes resolve. Não resolve sempre, porque às vezes a pessoa não se abre. Aí a gente tem um outro caminho, que é dar reconhecimento. Presta atenção, a gente nunca pode elogiar uma pessoa dizendo: você é meu melhor funcionário, você é melhor que tem nisso, você é melhor... Você não pode elogiar a pessoa, você tem que elogiar a atitude. Gostei da maneira como você resolveu esse problema. Adorei esse relatório. Gostei de ver a limpeza que você resolveu aqui, tal coisa. E aí quando você elogia a atitude, e se isso for público na frente de outras pessoas, aquela pessoa, ela fica com vontade de repetir aquilo. Você reforça isso. Isso, exato, exato. E aí tem um terceiro tipo de possibilidade com dinheiro. essa pessoa. Sabe que não? Não entra dinheiro nisso? Se você perguntar pra qualquer pessoa por que você tá desmotivado, ela vai falar dinheiro. E aí você dá mais dinheiro, ela vai ficar feliz durante uma semana, 2 semanas, no máximo um mês. É que nem O dinheiro vai droga. acabar. E eu sei disso porque eu sou vendedor. E eu já participei de um monte de convenção de vendas, e aí chega lá na convenção de vendas, o cara, olha, nesse ano a gente vai dar de presente pra todo mundo uma viagem pra Salvador. E aí todo mundo, Aí no ano seguinte, na nova convenção, esse ano quem ficar em primeiro lugar vai ganhar uma viagem pra Salvador. Aê! No terceiro ano, se o prêmio for o mesmo, tiver o mesmo nível, o vendedor já começa a ficar assim, opa, vão quebrar. Tem alguma coisa errada. Eles não estão motivando a gente mais. E se dar alguma coisa de presente para as pessoas, elas sempre vão gostar. O dinheiro não faz com que a pessoa fique motivada. Se a pessoa recebe na média ou um pouquinho acima da média, isso é o básico para ela se manter ali. Agora, se ela recebe abaixo da média, aí sim. Se eu sei que a maior parte dos meus colegas recebem R$2.000 e eu recebo R$1.000, isso me desmotiva. Agora, se a maior parte dos meus colegas ganham R$2.000 e eu ganho ali na média R$2.000, mais dinheiro não vai fazer com que eu fique mais motivado. Vou ficar mais motivado 1 a 2 semanas, no máximo um mês. Então, o dinheiro, sim, é importante, mas se a única ferramenta de incentivo que o líder tem é o dinheiro, esse líder, ele está criando um bando de mercenários, para não falar uma outra palavra. Então, antes, eu te interrompi, a terceira ferramenta. Então, você tem é o apoio, o ombro, Isso. Você tem o elogio, O reconhecimento. Às vezes o reconhecimento é o dinheiro, porque às vezes a pessoa merece uma promoção, mas nem sempre o reconhecimento é o dinheiro. Ele tá dentro do reconhecimento. Isso, o dinheiro tá dentro do reconhecimento. Que era a pergunta Isso. que eu queria fazer. O que você enxerga sobre Não, só metas que e comissões? Desculpa, Nayara, que eu interrompi ele. Vai. Eu interrompi ele e ele não falou a terceira chave pra você resolver você o falou problema. que é o dinheiro e você... Aí Porque ele reconhecimento. Eu achei que era dinheiro, mas na verdade é outra reconhecimento. E em algumas situações, sim, o dinheiro faz parte do reconhecimento. Aham. E aí tem uma terceira possibilidade. Uau. Se essa pessoa é boa, mas ela tá triste, desmotivada, atendendo o cliente de qualquer jeito, trabalhando de mau humor, tem uma terceira possibilidade. E aí? E essa terceira possibilidade não é fácil de você utilizar. Porque se a pessoa é boa, você precisa dela. E não é fácil ter gente boa. Muito menos você treinar. Não é fácil você treinar. Se você tem uma pessoa que é boa, que ela sabe fazer, é muito difícil conseguir com que a pessoa realmente fique boa. Aham. Mas se a pessoa continua com baixo astral, se a pessoa continua para baixo, se a pessoa continua desanimada, triste, ela vai contaminando o restante da equipe. E aí a terceira possibilidade é o líder ter peito para mandar essa pessoa embora. E eu digo Mesmo ter o cara sendo peito, foda. Mesmo o cara sendo foda. Eu conheço uma empresa que tinha um cara, vou mudar o nome dele aqui para ninguém imaginar quem é. Uhum. Que tinha uma empresa que tinha um vendedor que era o Luizinho. O Luizinho era o campeão de vendas dessa empresa. E ele arrebentava de vender. E quando os clientes chegavam nessa grande loja, todos os clientes queriam ser atendidos pelo Luizinho. Luizinho. E aí um dia esse proprietário desse negócio, ele descobriu que o Luizinho estava roubando ele. Meu Deus. Ele falou assim, como é que eu faço? Eu tenho que mandar ele embora. Só que os clientes adoravam ele. Eu cheguei pra ele e falei assim, cara, isso é inadmissível. Você não pode manter uma pessoa desonesta aqui com você, porque ela vai roubar cada vez mais. Ele tomou a decisão e mandou o Luizinho embora. Adivinha o que aconteceu? No mês seguinte, as vendas caíram 30%. No segundo mês, as vendas caíram 35% a mais. No terceiro mês, o Luizinho abriu o próprio negócio como concorrente dessa empresa. E alguns clientes realmente foram para ser atendidos pelo Luizinho. Mas essa outra empresa já era uma empresa estável, já há bastante tempo no mercado. Eles tinham perdido muitas vendas, principalmente depois que ele abriu a loja.
Mas olha que curioso, o cara que ficava em segundo lugar no ranking e o cara que ficava em terceiro lugar no ranking começou a se desenvolver. E aí, depois de mais uns 2, 3 meses, aquele cara que era em segundo do ranking, ele passou a faturar mais do que o Luizinho faturava. E o que era terceiro do ranking também. Ou seja, aquele cara que era incrível, que era muito bom vendedor, que todos os clientes gostavam dele, ele segurava as vendas. Porque a empresa vivia em função dele. Quando a empresa perdeu ele, eles perderam dinheiro também. Mas aí depois deram espaço para que outras pessoas pudessem crescer. Caramba. Então, a lição é, nunca seja refém de uma única pessoa. Uou! Isso é foda, hein? Muito Legal, bom. Hein? Gente, a entrevista aqui hoje é assim. Na hora que ele terminar de falar, todo mundo vai fazer assim. Respira aí, eu olho pra cara do Cadu e a gente vai falar assim, qual que é a próxima pergunta? O exemplo a gente pode pegar aí no ramo futebolístico com a seleção brasileira. Até pouco tempo atrás a gente só tinha o Neymar, se você for colocar, né? Agora a gente tem Cassiano, a gente tem uma turma boa que tá chegando aí e que tá agregando ao time. Acho que a galera das vendas tem que agir como um time, não como individuais. Vamos aproveitar que a gente tá falando primeiro de funcionários em si, né? O que você diria, assim, formas rápidas e fáceis de você localizar um bom funcionário, assim, um top 5, assim, do que essa pessoa tem que fazer para ela se encaixar, às vezes, dentro do perfil? Olha, talvez eu fale algumas coisas que possam desagradar algumas pessoas. Tá. Mas, hoje em dia, o bom vendedor não é só aquela pessoa que é boa de papo. O bom vendedor é aquele que sabe colocar processos, que sabe... que ele entende que processos são necessários. O que são processos? Eu preciso atender tantas pessoas para que eu faça tantas vendas. Quando ele tem essa métrica, ele para de pensar na venda que ele vai fazer e começa a pensar em quantos atendimentos ele vai fazer, porque a venda vai ser uma consequência. Exatamente. Certo? Então, um dos pontos é gostar de processo. O outro ponto é criatividade. A pessoa precisa querer ser curiosa. Criatividade não, né? A curiosidade. Ela precisa ser curiosa para aprender um pouco mais. E... aquelas 3 características, os 3 Cs, né? Criatividade, consistência, fazer o que precisa ser feito, processo e colocar o coração no trabalho. Qualquer outra coisa você consegue aprimorar, consegue desenvolver com pessoas que colocam o coração no trabalho, que são consistentes, que têm disciplina para fazer o que precisa ser feito, mesmo que sejam coisas chatas. Aliás, as coisas chatas são as melhores de se fazer, porque ninguém quer fazer. Então, quando alguém decide pegar aquilo que é mais chato de fazer, essa pessoa ganha muito dinheiro, essa pessoa enriquece. Ela se destaca. Ela se destaca. Que é o gestor de tráfego. Chato pra caralho. Então, o gestor de tráfego hoje é uma profissão que tá se comoditizando, né? Porque hoje tem muito gestor de tráfego, tem muita gente. E tem um cara que é responsável por isso, aliás, eu sou fã dele, ele se chama Pedro Sobral. Putz, esse cara, ele é maravilhoso. Ele tá dando umas palestrinhas aí no canal dele agora. Vejo propaganda dele o dia inteiro. Pois é, ele é muito bom no que ele faz. Eu faço parte da comunidade dele, pago anualmente, já tem 3 anos que eu tô lá e não saio porque ali eu aprendo muita coisa também. Mas o gestor de tráfego, hoje, se você é gestor de tráfego, tome muito cuidado, porque tá sim de gestor de tráfego. Então você precisa ter um diferencial. Se especializar em algum nicho, por exemplo, ou ainda ter algum diferencial. Ser muito bom em alguma função que a maioria dos gestores não são. Sempre procurar estar se destacando. Esse, por exemplo... Criatividade, para fazer diferente. Tudo que você fala volta para os 3 pilares, né? Criatividade, consistência e coração. coração. Aonde a gente vai... E me explica uma coisa, vamos falar um pouco do online, porque essa sua trajetória, ela começa aí antes dos anos 2000. Sim. E você me falou que nos anos 2000 você fez uma sacada e estourou a bolha da internet. O que aconteceu? Explica pra gente. Eu abri a primeira operação de e-commerce do meu segmento no país. Eu abri a primeira loja online, a gente chamava loja virtual, do meu segmento no país. E a gente conseguia fazer uma coisa que hoje em dia é muito comum, que é produzir conteúdo para ter destaque nos primeiros resultados do Google. Hoje você sabe que tem que fazer isso. E nos anos 2000 eu aprendi isso meio que na raça. Na experiência ali, no testa... na curiosidade. Na curiosidade, exato. Mas depois eu tive que vender a operação, porque nos anos 2000 eram diferentes, né? A gente não tinha, a internet não era rápida igual é hoje. A logística que a gente tem hoje para entrega rápida
também não era. Sim. As pessoas pagavam para acessar a internet por minuto. Sim. Então, muita gente acessava a internet depois da meia-noite. Então, a gente tinha uma série de complicações que impediram que eu tivesse sucesso naquele negócio. Você vendia o que exatamente? Eu vendia skate, era a moda mesma jovem. loja? A primeira loja de skate online do Brasil foi eu que montei. Caraca, mano. É. Que foda. Isso. E a gente era primeiro lugar, se você escrevia no kd.com.br, skate, aparecia a minha loja. 2000 e quanto? 99, 2000, 2001, 2 e 3. Cara, era quando o skate tava estourando, que tinha o Bob Burnquist, Burkist, legal. exato. A gente fez alguns eventos aqui Mineirinho, em Varginha. Isso mesmo. Turma isso que aí. teve as... Eu dava uns olhos, mano. tá. Eu dava uns Legal, olhos, uns legal. kickflip lá, Olho. caía de queixo, mas bom. Mas Eu então já aí, quebrei o joelho quase 2 vezes. Com né, skate? também. Não quebrei, né? Quase quebrei. andando de Eu skate. com a cabeça inteira toda. Até os 15 anos eu andava de skate. Ah, É mesmo? Que massa, legal, né? Isso. Que Amava. bacana, que É. legal. Aí você conseguia vender e despachava. A gente tinha 3 tipos de formas de pagamento. Uma era depósito bancário, a outra era boleto bancário, que a pessoa pagava, a gente tinha que esperar para Caí. cair. E a outra era Sedex a cobrar. O Sedex a cobrar, eu pagava pro correio enviar aquela mercadoria para casa da pessoa, e a pessoa pagava, e depois de 20, 30 dias o correio me mandava o dinheiro Eu de já volta. comprei desse jeito já na época. Cara. Aí não tinha cartão de crédito, ninguém usava cartão de crédito. Aliás, era um medo, né, das pessoas usarem cartão de crédito na internet. Cheque especial. Isso, E me fala uma coisa sobre vendas. Qual que é a diferença de uma... Não sei se existem várias ou se tem um pilar que equilibra ambas, mas a venda de física, olho a olho, contato de pessoa com pessoa, e a venda online. O que você acha que difere as duas? Nossa, que pergunta complexa. Dá pra gente fazer um podcast inteiro só sobre isso, mas vamos lá. Tem tempo, tem Então, tempo. vamos que vamos então. Na venda online, a gente tem que entender que o que faz as pessoas comprarem é a confiança que ela tem da onde ela está comprando. E como é que ela consegue confiança? Ou, por exemplo, uma empresa coloca muito dinheiro em marketing, e aí cria um nome muito grande e coloca lá. Ou a pessoa não tem tanto dinheiro assim, mas ela dá a cara a tapa. E ela mostra, gente, sou eu tô vendendo, tá aqui, conta comigo. E aí a pessoa se abre, ela começa a gravar vídeos, começa a fazer propaganda, começa a fazer postagem. Ela não tem medo de ser chamada de blogueirinha. Ela não se importa das pessoas. Fala assim, lá, virou blogueirinha. Tem gente que fala isso de uma maneira pejorativa. Diminuíram. Aliás, você que tá assistindo a gente aqui, para você vender online, uma dica que eu dou que ela é muito boa. Começa a aparecer, começa a gravar vídeos, porque quando você grava vídeos, isso gera a credibilidade das pessoas que estão pensando se compram ou não de você. Presta atenção, gravar vídeos não é sobre você aparecer, é sobre você gerar credibilidade daquelas pessoas que estão pensando se compram ou não de você. E se você tem vergonha de aparecer em vídeo por medo do que as pessoas vão falar, lembra que as pessoas que vão te criticar, as pessoas que vão te chamar de blogueirinha, provavelmente não são as pessoas que pagam as suas contas. As pessoas que vão pagar as suas contas serão aquelas que vão ver o vídeo e falar assim, opa, gostei dessa moça, gostei desse rapaz, vou comprar dele. Então, não se preocupe com o julgamento, com a crítica. Eu falei das pessoas. isso outro dia. É? Porque eu virei blogueirinho por causa dessa daqui. Que legal. Que eu comecei a mexer, agora eu tenho que parar. Depois eu te explico por que eu vou precisar parar. Oh, meu Mas Deus. eu tava nessa toada aí de fazer isso. E até um amigo virou e falou assim, mãe, uma amiga, você tá blogueirinho demais. Eu falei, você tá pagando minhas contas? É isso aí, ó. É isso aí. É Mas é porque minha é um- amiga, por isso é eu tive um- coragem de falar. Eu acredito que eu falei muito pro Cadu. Gente, Obrigado. obrigada, meu amor. A gente já bateu muito um papo sobre isso, por isso eu te fiz essa pergunta, que você falou que é complexa, mas eu sei que você vai estar muito bem conseguindo resumir. Eu trouxe um pedacinho, mas a gente pode Sim. estender o assunto se você quiser. Tem um monte de dica, Não, técnica mas que dá pra gente o falar. básico fica legal, mas sobre essa coisa do aparecer, do não se preocupar com isso e saber que talvez as pessoas que estão te julgando, elas não têm coragem de fazer a mesma coisa que você. Isso. E eu expliquei muito isso pro Cadu sobre essa humanização. Sim. Porque enquanto a internet surgiu e ficou algo muito novo, aqueles feeds maravilhosos de Eu empresas, e lembro. você não via rosto de nada, Aham. era só artes muito bem estruturadas, Já cores não tem mais isso, né? padronizadas. Você começa a sentir um desconforto das pessoas, porque até com os influenciadores digitais, as pessoas elas não confiam tanto. Por quê? Antes, olhava pra Xuxa, a Xuxa não usa marginal, cara. Mas olha, essa influencer, ela tá divulgando esse, eu gostei, eu vou experimentar.
Hoje, os influenciadores e os comunicadores, acredito eu que todos os vendedores, porque você pode vender, independente do que seja, você está vendendo, nem que seja a sua imagem, a sua credibilidade, a gente precisou de se reinventar, porque se tornou muito igual novamente, então tudo que é igual, você está sendo pago para isso ou aquilo, então é um novo momento, eu acredito que pós-pandemia, principalmente, de se reinventar. Quanto mais humanizado, como você disse, mais resultado vai ter. Falei pra ele, põe a cara lá, cara. É isso aí, cara. E que bom que você falou isso, porque eu falando, né? Infelizmente, já viu, não gente? posso Santo mais, de mas... casa, não faz milagre. Agora o cara falando. E ó, você falou do online e do presencial. Vocês já perceberam que... Dá uma olhada na rua, dá uma olhada no shopping, dá uma olhada na rua. Você vai perceber que as pessoas estão passando mais tempo olhando na tela do celular do que olhando nos olhos das outras pessoas. Aliás, que legal que você está aqui assistindo a gente, olhando na tela do celular ou na tela do seu computador, bacana demais. Ou então escutando a gente pelo celular. E por causa disso, quem está no físico e não está no digital, de alguma maneira precisa estar presente lá no celular daquelas pessoas. Se você não está presente no celular do seu cliente, você vai ter muito mais dificuldade de vender. O cara que já está online, ele tem a facilidade de já estar ali. Não é que o online vai substituir o físico, não vai. O online vai substituir pessoas, robôs, softwares, inteligência artificial, essas coisas tecnológicas vão substituir as pessoas que atendem de maneira robotizada. A atendente que te atendeu de qualquer jeito ali, essa vai ser substituída. Uma pessoa que você entra no ponto de venda e ela te recebe com frases decoradas, prontinho, pois não, posso te ajudar, e ela fala isso o dia inteiro, essa pessoa vai ser substituída. Porque uma máquina pode fazer isso. Agora, se você, no ponto de venda, ou se você, de maneira física, acolhe o seu cliente, se você recebe aquela pessoa, coloca o teu... Voltando aqui no coração. Coloca o coração no seu trabalho, vai ser muito difícil não gerar conexão com aquela pessoa. E aí, não importa se é online ou presencial, é importante gerar algum tipo de conexão. São através das conexões que a gente consegue fazer negócio. Tem uma frase antiga de vendas que é assim, a gente prefere comprar de quem a gente conhece, de quem a gente gosta e de quem a gente confia. E conhecer não é ser amigo. Se você não é conhecido, se você não aparece, como é que você vai vender? Se você não gera confiança nas pessoas, como é que você vai vender? A pessoa não vai querer comprar. E se você não é uma pessoa legal, se você não mostra que você se importa com as outras pessoas, como é que você vai vender? Não vai. Então, as pessoas compram de quem elas conhecem, gostam e confiam. Uma frase do Joey de Hard, se não me engano. Eu dei uma palestra com ele alguns anos atrás. Ele entrou no livro dos recordes como o maior vendedor de todos os tempos. O cara é incrível. Olha só. Mas é engraçado isso, né? Você pega, por exemplo, já foi no Japão já, não? Não. O Japão tem alguns amigos que moram lá e que eu, por gostar muito da cultura japonesa, a gente fica vendo essas coisas, né? O cara que entra na loja toma até um susto, né? Que tem uma japonesinha na loja. A menina super simpática, mas pensa uma pessoa sorrindo o tempo todo. E você entra na loja, e eu penso, né? E esse meu amigo falou, você entra na loja e fala assim, eu não quero comprar nada, mas depois desse bem-vindo que essa moça me deu, e eu acho que é isso, a gente tem que fazer isso na rede social, né? Bem-vindo à minha empresa, vem acolha, pra cá, ó. Isso, é isso. Aí vem pra cá, é o Silvio Santos, né? Vem pra cá. E às vezes eu fico vendo loja, fica só postando fotinha, foto de roupa, foto disso, foto daquilo. Às vezes a pessoa não quer comprar a roupa porque ela tá vendo na foto, ela quer que a Nayara vai lá e fala, olha, essa peça de roupa é maravilhosa. Tô imitando mal você, né? É maravilhosa, que não sei o quê. Porque ela quer o que a Nayara falou, né? Que seja humano. Aquilo lá seja passado de uma maneira humana. E colocar a foto é importante, mas se você só coloca a foto, você gera margem para que as pessoas te comparem com outras fotos. Maravilha. E se outras pessoas têm fotos parecidas, a única coisa que sobra é o preço. Agora, quando você dá, cara, quando você mostra e dá o teu toque, coloca o teu coração, de novo o coração, a gente se diferencia, a gente mostra que a gente tem um diferencial. Aliás, uma das maneiras de você se diferenciar, tanto online como presencial, é através da curadoria. Ou seja, aquela pessoa que é uma vendedora, hoje ela precisa ser uma curadora, aquela pessoa que vai escolher o que é melhor para aquele cliente. E ela só vai conseguir escolher o que é melhor ouvindo o cliente, se conectando com aquela pessoa, né? Muito bom. Exato. Me fala uma coisa, até que ponto a liquidação é saudável? Os descontos são saudáveis na venda? Porque o que a gente vê muito, às vezes, é uma
tem loja que a gente até se assusta, né? De quantas liquidações essa loja tá fazendo por ano. Todo você fala, mês tem. o que tá rolando aqui? Tem empresa que o modelo de negócio é falar que tá com desconto o tempo inteiro. Mas o desconto, a liquidação, isso é uma promoção de vendas. E tem vários motivos para você fazer uma promoção de vendas. Uma promoção de vendas, antes de mais nada, ela tem que ter começo, meio e fim. Senão ela deixa de ser uma promoção. Por exemplo, você escrever na frente da tua empresa, estamos em promoção, isso não significa nada. Agora, quando você tem um começo, meio e fim, aquilo passa a ser uma promoção de fato. Quais são os motivos para fazer uma promoção? Primeiro, troca de estoque, mudança de estoque. Segundo, produtos próximo à validade. Terceiro, você precisa fazer caixa rápido. Você está precisando de grana rápida, coloca alguma coisa, faz algum tipo de promoção. Não necessariamente a liquidação. Quarto motivo, atrair novos clientes. Você está tendo clientes, não está tendo novos clientes, você faz algum tipo de promoção para atrair novos clientes. E o quinto motivo é para você simplesmente não ficar parado. Eu tenho um amigo que se chama Fred Alecrim, ele é palestrante de vendas, também especialista em inovação, e ele fala que movimento gera movimento. O dia que você troca vitrine na loja, é o dia que está mais movimento. O dia que você faz alguma coisa diferente, é o dia que entra gente que nunca tinha entrado. Então, o movimento gera movimento. Então, vale a pena fazer promoção nessas situações. Tem um outro período também, né? Que são épocas sazonais. Igual, no momento que nós estamos gravando esse podcast, nós estamos próximos a várias promoções. Que é Black Friday, Eu ia falar que agora. é Natal, que é Copa do Mundo e que também... A gente tem... Esse clima de final de ano, formaturas, Halloween. festas, tem muita formatura, tipo, no caso, Três Corações. Sim, Tem militar, a faculdade, ESA, isso. aqui tem Acabou a faculdade de ter da dia das galera. crianças, né? Isso. Exato. E Então, assim, aí? essas épocas também são legais para você fazer promoção. E o motivo principal de você pegar essas datas sazonais é porque tem mais um monte de gente fazendo. Aliás, você sabe por que o Natal é o período que mais se vende? Não é por causa do Papai Noel. Não é porque é aniversário de Jesus. O Natal é o período que mais se vende por uma série de fatores que contribuem para que as pessoas fiquem com vontade de comprar. Ou seja, a pessoa sai na rua e vê um monte de gente com sacola. A pessoa vê um clima diferente, música diferente, decoração diferente. Então você quem é empresário precisa estar atento e decorar a sua loja, decorar o seu ponto de venda. Mesmo que você não seja a loja, decore, faça com que o ambiente seja agradável e diferente naquele momento, porque Entre você está no contribuindo. Entrar no clima faz com que aquele período seja mais próspero para todo mundo. Eu acho muito legal. Na minha loja, desde quando eu inaugurei, já há 2 anos e tanto atrás, eu sempre troco as decorações. Entrou no verão, eu faço a decoração toda de verão. Primavera, inverno. Natal, eu amo. Mas você contrata alguém pra fazer ou você mesmo faz? A minha mãe, a minha mãe! Tia mãe! Maravilhosa, minha mãe é uma Kelly. artista. Minha mãe é uma Incrível. artista. Gente, as pessoas entram lá e perguntam: meu Deus, quem foi o decorador? Kelly Rabelo. Quem? Kelly Rabelo. Quem é? Minha mãe! Aí minha mãe não tem tempo, ela fica Maravilhosa, louca, né? maravilhosa. Porque tem uma Ela é profissão, eu tenho um incrível. amigo lá que ele é especialista em marketing e ele se especializou em vitrine. Muito. legal. Sim, existem. Ele só faz vitrine, Eu a ia- agência dele é de vitrine. Olha que legal. coisa doida. Você começou a falar isso agora sobre. Eu ia perguntar exatamente isso agora. Vender, você vende tudo, né? Você começa vendendo desde o básico até algo extraordinário. Sim. E hoje a gente tá vendo novas profissões. Uhum. E você falou desses 3 pilares que você tem que anotar. Você que tá assistindo aí, anota esses 3, porque tudo que ele fala tá chegando nos 3 pilares. Tá que fazendo ele... sentido, né? Tudo, porque ele acabou de falar, tem um cara que tá trabalhando com vitrine. Eu conheci uma moça agora maravilhosa, a Josie, ela trabalha com identidade visual da pessoa, aquela, sabe, o se olhar e colocar pra fora aquilo. E ela era advogada, ela largou tudo na pandemia. Ela falou, não volto mais pro escritório, eu vou trabalhar com isso. E ela vende isso. Só que aí você volta no coração, ela vende humanidade. Tá certo. Só que agora eu quero te perguntar outra coisa. Como você, por exemplo, como ela, que tá num novo conceito de serviço oferecido, ou até mesmo você aí que tem a sua loja, que tem várias outras lojas, até na mesma rua, vendendo a mesma coisa que você, o que você acha que a gente consegue pôr de diferencial para que esse cliente não fique comparando o preço? Porque hoje, a gente escuta muito falar, né? Mas ali tá mais barato. Isso já é falado há muito tempo. Se não tem valor, você tem que ver o valor de tudo. Como que você explica isso mais explicitamente para todo mundo que tá assistindo? Olha, a verdade é que as pessoas, de uma maneira geral, não querem saber só de preço.
Se você... Eu tenho um amigo que se chama Cláudio Diogo, é especialista em vendas também, e ele tem uns dizeres numa palestra dele que eu acho maravilhosa. Ele fala assim, o carro popular mais vendido no Brasil não é o mais barato. O sabão em pó mais vendido no Brasil não é o mais barato. Eu tenho certeza, o posto de gasolina aqui na cidade que mais vende não é o mais barato. E as pessoas insistem em falar que o cliente só quer preço. Uhum. E por que os que não são os mais baratos são os que são mais vendidos? Porque tem algum diferencial. Qual diferencial é esse? Ou é mais rápido, ou o marketing é melhor, ou ele é mais perto da casa das pessoas, ou o ponto dele é melhor localizado, ou na internet a comunicação é melhor, ou a maneira como aquela pessoa, aquela marca, aquela empresa se comunica é diferente. Então tem várias formas de se diferenciar. E hoje com ferramentas digitais, a gente tem muitas possibilidades. E uma das possibilidades a gente já falou aqui, que é gravar vídeos. Por que é um diferencial? Porque as pessoas, de uma maneira geral, morrem de medo de gravar vídeo. E aí quem tem a coragem de gravar vídeo, ela sai na frente, porque ela se diferencia. Aliás, tem algumas dicas que a gente pode até falar para quem tem vergonha, né? E quer perder a vergonha de gravar vídeo. Uma delas é você pegar o celular e ao invés de se filmar, filma o produto e vai falando do produto enquanto você tá ali explicando do produto, você vai se habituando a gravar vídeos. Isso é um diferencial. E hoje em dia a gente tem plataformas que estão entregando muito. Hoje eu tô com mais de 500 mil seguidores no TikTok. E eu não sei fazer aqueles negócios assim. Eu não sou o cara da dancinha. Eu acho maravilhoso ver algumas pessoas que têm essa habilidade. A habilidade, mas eu não tenho. Uhum. Agora, como é que tem tanta gente me seguindo? Porque eu comecei cedo. Eu comecei a gravar vídeos dando dicas de técnicas de atendimento, marketing, vendas. E muita gente acredita que rede social faz você perder tempo. O que faz você perder tempo não são as redes sociais. O que faz você perder tempo é a falta de foco. O meu TikTok é maravilhoso. O meu Instagram é maravilhoso. O meu feed do Instagram e do TikTok é incrível. Porque quando eu tô passando alguns vídeos ali e só quando eu vou rolando a tela, só aparece coisa legal pra mim. O seu algoritmo entendeu o que você consome e ele te entrega isso. Eu treinei o algoritmo. Legal. Sabe como é que eu treinei o algoritmo? Quando aparece alguma coisa que eu sei que vai fazer eu perder tempo, por exemplo, eu adoro piada, comédia, stand-up, eu adoro. Só que eu entro no YouTube pra ver isso. Quando eu tô no TikTok, no Instagram, no Quai, em outras redes sociais, eu não entro pra isso, eu entro pra trabalhar. Então apareceu alguma coisa de comédia, de piada, eu pauso a tela e coloco, não interessado. Ou então fecho o vídeo, ocultar. E aí quando o TikTok você tem essa possibilidade, pausa a tela e coloca não interessado. Não aparece dancinha, não aparece dublagem, não aparece música, não aparece comédia pra mim no meu TikTok. Só aparece coisas que eu gosto. Então a gente precisa transformar as redes sociais em aliadas. Filtrar. Isso, filtrar. E você tem o poder de fazer isso. A ferramenta ela vai te entregar coisas que estão bombando. E ela quer que você perca tempo ali. E se você deixar, você vai perder muito tempo mesmo. Então a gente precisa treinar o algoritmo pro nosso benefício. Muito bom. E se a gente for parar para pensar, da mesma forma que a gente treina o algoritmo ao nosso benefício, a gente também manipula ele para entregar da forma como... eu vou até... Me corrija se eu estiver errada. Eu tenho uma empresa. Essas estratégias de venda, elas vão além do só aparecer hoje. Sim. A gente tem uma galera que faz aí impulsionamentos e que entregam isso para muita gente. Uhum. Aí você vai conversar uma coisa comigo. Caboclo vende... Vamos lá. Cadu não gosta de peixe. Vamos supor agora que ele gosta de peixe. Tá bom. Mas eu vendo carne vermelha. Uhum. E o meu anúncio tá chegando pra ele. Eu não vou vender pra ele. Tá certo. Porque ele quer peixe. E eu tô vendendo carne vermelha. E aí, existem estratégias das quais você consegue direcionar pro cara que quer a carne vermelha. Uhum. E como é que isso é feito? Aí que entra o gestor. Exatamente. Aí o gestor de tráfego. Aí você tem ali uma plataforma, por exemplo, tem uma plataforma que do Facebook, que administra também o Instagram. E ali você pode escolher quem você quer e você pode excluir quem você não quer. Por exemplo, nesse momento nós estamos na cidade de Varginha. Sim. Eu quero anunciar para pessoas da cidade de Varginha, mas não quero para o bairro tal. E aí aquela propaganda não vai aparecer no bairro tal. Entendi. Entendeu? Então você pode excluir através... Aí volta no gestor do tráfego que o Cadu tava falando aqui. Que é o mais difícil, né? Que você tinha dito. Pra mim é mais difícil, porque mexe muito com números, né? Você tem que fazer um compilado de dados, todos os dados que tem da rede social da pessoa e... Mas hoje em dia tem muita gente estudando sobre isso, então contrata alguém para fazer isso para você. Chama alguém que faz uma experiência com alguém que tá estudando, tem muita gente boa estudando sobre gestão de tráfego. Sim, eu tô dizendo assim, como eu tô estudando essa onda,
provavelmente, se eu for realmente me dedicar a marketing digital, é uma das coisas que eu vou ter que contratar alguém para fazer, Sem porque eu não dúvida. me identifico, então eu Aham. não consegui aprofundar. Pra quem tá assistindo a gente não sabe, ou tá escutando a gente não sabe o que é isso, o gestor de tráfego é o cara que vai cuidar. Qual propaganda é mais legal? Qual propaganda tá dando mais resultado? Então, você tem uma ideia de um trabalho de gestor de tráfego. Nós vamos fazer uma campanha com 6 anúncios durante essa semana. O gestor de tráfego vai colocar R$10 em cada um desses anúncios por dia. Então, R$10 por anúncio por dia. Perfeito. São R$60 por dia que essa pessoa vai gastar. Sim. Ao final de uma semana, ao final de 7 dias, o gestor de tráfego vai analisar qual dos 7 anúncios, qual dos 6 anúncios ali performou melhor para que ele dobre na semana seguinte e elimine aqueles que não deu certo. Então esse é um pouco do trabalho do gestor de tráfego. Tem que ser um cara organizado, que gosta da planilha, que gosta do Excel, que gosta... Já não é minha praia. Pois é. Mas é engraçado tudo isso que ele tá falando, eu acho que vai ajudar muita gente, Aham. porque a gente sempre teve, pelo menos quem é da área do marketing, daquela coisa do público-alvo. Sim. Mas eu parei no público-alvo. Uhum. Eu fiquei nos 4 P's, hoje eu descobri que tem Kotler. 8 P's. E assim, são coisas que são técnicas, mas eu acho que se a gente der uma fragmentada, vai ajudar muita gente. A questão de identificar personas. O que, Sim. que é esse negócio de persona? Que eu tô até hoje tentando entender o que, que é isso. Por que, que Persona. eu, como empresário, eu preciso entender quem que é essa persona? Tá bom. Persona é um aprofundamento do público-alvo. Público-alvo é um grupo de pessoas que você quer atingir. Faixa etária, econômica. Exato. A persona você vai imaginar uma pessoa, uma figura que tem rosto, que tem nome, que tem endereço, que vai representar aquele público lá. Por exemplo, no meu trabalho eu tenho algumas personas que eu atendo. E um desses dos meus públicos alvos são a Mariana, que tem 43 anos de idade, ela é classe A, ela é gestora de marketing de shopping center, ela compra em lojas de grife e ela gosta de tomar café expresso sem açúcar. Como é que eu sei disso? Essa pessoa não existe. Essa Mariana não existe. Mas ela é a representação De um do todo. meu público-alvo, que Legal. é um dos meus contratantes. Eu Ou quero seja, atingir a Mariana. exatamente. Então toda a propaganda que eu vou fazer para vender o meu trabalho para gestor de marketing de shopping center, eu penso na Mariana. A Mariana vai gostar dessa propaganda? A Mariana vai achar isso interessante? Então isso é persona. Você cria uma estratégia em volta daquela Exatamente. figura imaginária. Daquela figura imaginária, exato. Ou seja, Mariana, se você estiver assistindo a gente, Entra no Instagram dele agora, Mariana. Muito bom. E é doido, porque a gente fica assistindo ele e com outro olhar. É muito doido. Você porque a gente sabe tá quem é a fazendo- persona da tua loja? Você criou isso? A minha loja, eu acho que eu podia até dividir isso um pouco pra você poder dar Feedback. explicar um feedback aí, às vezes até pra quem tá assistindo que tem essa dúvida. Como eu comecei a minha trajetória nas redes sociais e eu sou eternamente grata a cada pessoa que tá ali dividindo junto comigo, quando eu abri a minha loja, que foi por um motivo muito especial e tal, eu queria ter produto pra todo mundo. uhum, E eu precisava ter produto pra todo mundo. Então, o que eu fiz? Eu tinha blusas de R$20 e eu tinha blusas de R$250. E preços totalmente variados. E aí, aconteceu que, com o tempo, eu não vendia mais esses produtos baratos. uhum. E eu não tava entendendo por quê. Porque era tão bom, todo mundo conseguia ir, todo mundo conseguia comprar. Mas eles começaram a pedir pra vestir o que eu usava. Uhum. Essa roupa que eu tô é da sua loja? Eu quero essa, eu não quero aquela outra que tá lá. Entendi. E aí eu acho que eu entendi que, no caso, a persona da minha loja sou eu. Isso, exato. Ah, que Exatamente. Faz todo eu sentido. cheguei nessa conclusão. Aham. Então, me dói um pouco. É até bom eu ter oportunidade de falar isso abertamente aqui, por eu queria muito poder vender pra todas as pessoas, sabe? E eu sei que não, porque talvez a roupa que eu visto realmente é uma roupa que tem um valor. O preço dela é mais alto, embora, né, não vamos ser literalmente escrotos aqui, porque eu sei, é muito bom, tem qualidade e tal, mas a gente sabe a realidade. A gente sabe tantas realidades que estão vivendo e graças a Deus a gente tem condições, mas muitas pessoas não. Então as minhas formas de colaborar são os meus bazares em cada troca de coleção, e eu coloco tudo muito barato, mais barato do que eu pago, até o que ficou, e compro roupa legal da galera, mas eu acho que é isso, essa persona sou eu, e eu tive que entender. Eu tenho um
péssimo hábito, eu não consigo delegar função. O que você fala para um vendedor, para um empreendedor que não consegue delegar função? Você vai quebrar. Já quebrei aquela... Eu tô quebrada! Basicamente, Olha a minha cara! você vai se fuder ali na frente. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Ah, e aí? Exatamente o que aconteceu comigo. Eu não sabia delegar, eu queria abraçar o mundo com as pernas, fui fazendo um monte de coisa, e a empresa cresceu e quebrou. Porque a gente tem que aprender a delegar e sabe como é que a gente aprende a delegar? A gente tem dificuldade em delegar porque a gente tem dificuldade em confiar em algumas pessoas. Ah, isso daqui eu sei fazer e as outras pessoas não vão conseguir fazer igual eu, então eu não vou delegar, eu vou fazer isso sozinho. Essa é a maior dificuldade de quem tem... esse é o maior problema de quem tem dificuldade em delegar. E sabe confiança também, de não ter a mesma qualidade e o mesmo resultado. A partir do momento que você cria processo, você não vai delegar para a pessoa. Você está delegando a função, a tarefa. Por exemplo, um processo. Como é que eu abro a loja? Tal hora eu tenho que chegar na loja, abrir a loja, desligar o alarme, limpar a entrada, Vitrine, Colocar tudo. cheirinho, ligar Colocar a cheirinho. música, total. Isso é um processo. Se isso estiver no papel, desenhado, escrito, bonitinho, para que qualquer pessoa que chegar na tua loja amanhã saiba como se abre uma loja, você consegue delegar para qualquer pessoa, porque você tem um processo. E aí você não está delegando a confiança, você está delegando a tarefa. Perfeito. Entendeu? E quando você fala da parte da curiosidade, é quando... Isso veio na minha cabeça, voltou agora. Você passa, por exemplo, você delega isso. Isso está desenhado para ser seguido. Independente da loja, da empresa, do serviço, se é uma clínica, você tem ali tudo desenhado. A curiosidade e o diferencial desse seu funcionário, desse vendedor ou desse empreendedor é porque aquilo ali vai ter que ser feito. Sim. É igual, é normal. E se não todo for feito, mundo. você tem condições de cobrar. E outra pessoa pode fazer. Exato. O que vai diferenciar é você ter curiosidade ou criatividade para fazer além do que você já faz. É isso aí. Aí é o Máximo. diferencial, né? Com certeza é o diferencial. Eu torço para que você não quebre. Todos Não, nós. Mas a a gente vai sair daqui. Eu prefiro... Mas a partir do momento que você cria processo, fica mais Já fácil vai você ter que delegar. fazer uma consultoria Leandro, com ele. olha, eu vou te falar a verdade, amigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo que eu tenho. Eu vou pagar você. Você vai lá, por favor. Aí, ó. Você vai fazer na minha vida inteira, Jesus. Todo Entra o na minha planejamento. casa. Entra na minha vida. Eu não vou quebrar, amém? Não, gente, mas brincadeiras à parte, Mas é que delícia, engraçado muito isso. bom. Me veio uma história de um amigo meu que sofre muito com isso. Ele abriu uma hamburgueria e ele é o chapeiro. Só que ele é o chapeiro e é o cara que administra a parada toda, entendeu? Aham. E ele já teve várias pessoas que foram auxiliares dele, mas o grosso do negócio é ele que toma conta. E ele não dá conta. Mas se a pessoa não dá, faz tudo sozinha, mas ela tá satisfeita com aquilo ali e ela não quer crescer mais do que aquilo ali, tá tudo certo. Mas agora, o por exemplo, problema- você pega uma mulher dessa, que é super comunicativa, que tá voando, que tá crescendo exponencialmente. Se ela não aprender a delegar, ela começa a ter dificuldades em administrar. Mas no caso dele, por exemplo, ele tem um puta de um produto bom pra caramba, um dos melhores da cidade lá. Isso não é porque é amigo meu, não. É porque eu sou gordo, então já comi em muito lugar pra saber a diferença de um bom pro ruim. E aí, o que acontece? Demora pra entregar, porque ele tá centralizando nele aqui. O outro tá só... Sim. Esquenta o negocinho ali e entrega pra ele. Aí ele finaliza, ele termina. Então o que a gente fala pra ele, velho, você tinha que ter mais gente na chapa, você tinha que ter mais chapeiro pra você poder entregar mais. Não, velho. Só eu sei fazer. Aí centralizou tudo nele. Isso daí ele vai se fuder uma hora, não vai? Ou não, ou às vezes ele vai perder um pouco de clientes e manter só aqueles que aguentam esperar muito tempo, porque talvez ele demore para entregar, ou então ele vai... Se ele não quiser delegar, tá tudo certo. Eu conheço um senhor que trabalhou a vida inteira vendendo pipoca na praça e era maravilhoso. Cachorro quente lá na Cotia. Pois é, igual. E ele tinha dia que ele não abria. Ele falou assim, não abre de sábado, não Ele quero abrir. é adventista. Pois Você sabe de que eu tô falando? Sei. Puta que pariu, o cachorro quente é bom pra caralho. Mas aí no não sábado à noite você não consegue. O sabadão da galera tomando uma, queria Pois só é. comer um cachorrinho ali, Eu né? falei, não tô nem aí, não quero saber de vocês. Mas aí, eu acho que entra num processo do meu pai, por exemplo. Ele não quis expandir. Meu pai tá satisfeito com o que ele vive, ele não quer ter Tá mais tudo certo. funcionários. Aham. Só que você, então, vai concordar com a gente que uma pessoa que tá assistindo a gente aqui agora, que quer crescer, que quer expandir, que quer fazer sucesso e alcançar mais clientes, enfim, tudo mais, essa pessoa precisa, sim, de expandir. Então, quando ela não dá conta, ela cresce
eu, pelo menos, não conheço nenhuma pessoa de extremo sucesso, embaixadora, sei lá, tipo, de empresas muito importantes, que não começou a delegar. Aí vem aquela pergunta que eu já escutei de várias pessoas, e não é meu medo, tá? Não tenho medo disso. Mas já escutei de vários parceiros que eu vi que estavam presos, e eu falava, cara, você tem que pôr alguém aí. Tem que pôr alguém aí, vai dar certo. Não, a pessoa vai vir aqui, ó, olha essa frase que isso vai ser recorte de Instagram pra você me responder. Tá bom. Eu não vou ensinar o meu funcionário a fazer o que eu faço, porque ele vai aprender, vai me trair, vai embora e vai fazer diferente, vai pegar toda a minha clientela. E aí? Já pensou se você não ensina nada, aquela desgraça continua trabalhando com você? Eu falei. O Exato. que você acha melhor? Você ensinar pra pessoa desenvolver e você crescer e a pessoa crescer junto com você? Ou você não ensinar nada e ela te levar pro buraco? Exatamente. É bom mandar embora e pegar uma pessoa de mais confiança. Né? Exato. Então cria processos, mostra pra ela como é que se faz e se ela não conseguir, chama outra pessoa, manda embora e traz outra pessoa. Porque o interessante é você ter um time foda junto Exato, com você. exato. Não adianta ter um mais ou menos. Sim. Tem que ter uma pessoa que vai agregar com uma equipe bacana e você vai poder, né, prosperar ali, O não é? famoso É isso aí. padronizar o serviço, né? Eu não diria nem padronizar, você tem que padronizar tarefas, tá? Aham. Mas, por exemplo, a maneira como você atende o cliente, ela deve ser padronizada somente em fast food, em grandes redes que tem que atender rápido. Mas, por exemplo, se você não é um fast food, você não tem que padronizar, você tem que personalizar. Maneiro. Cara, e questão assim, agora eu tô pensando, atendimento é um negócio muito difícil, né? Você pega, por exemplo, restaurante. Eu já deixei de ir em restaurante por causa de atendimento ruim, da pessoa mal educada, parece que é o que eu sempre falo. Ô, velho, eu sou o cliente, entendeu? Eu não tô... Te pediram nada não. não eu tô pedindo comprando. dinheiro não, tô pagando, eu vou pagar aqui. Mas tem disso, né? Às vezes você vai num restaurante que o cara tá ali, às vezes tá num dia ruim, né? E como tem o contrário também, que chega o cara lá e, tipo, vou comprar só uma batatinha frita, saio lá com uma peça de picanha, porque o cara foi muito gente boa, né? Mas assim, atendimento não é você ser só... Claro que assim, uma pessoa que é gente boa, ela te encanta. Mas o atendimento não é isso. E muita gente acha que o atendimento é você ter simpatia, você ter agradável, você ser agradável. Isso não é. Isso é a cereja do bolo. Mas o atendimento não é a cereja. O atendimento é o bolo. O que é o bolo? Passo a passo de dar um bom atendimento. O atendimento antigo, velho, ultrapassado, aquele que as pessoas não gostam, é o atendimento preto e branco. O atendimento que as pessoas usam frases decoradas, que as pessoas te olham de cima e embaixo, que as pessoas não estão com vontade de te atender, elas ficam só atrás do balcão. Esse é o atendimento preto e branco. O atendimento novo, moderno, agradável, ele precisa ter cor. C-O-R. O bom atendimento, ele parte do princípio que a pessoa conhece profundamente o que ela faz, ela é uma especialista naquilo que ela vende, ela conhece normas e procedimentos da empresa e ela sabe tudo sobre aquilo que ela está vendendo. Conhecer. Segunda letra da palavra cor, O, de ouvir. É aquela pessoa que presta atenção, que escuta o cliente, que através de perguntas consegue descobrir qual o melhor produto a oferecer para aquele cliente. E a letra R da palavra cor, de resolver, de ter iniciativa, de ter uma postura, de não esperar, e dar um jeito e resolver o problema daquele cliente. Conhecer, ouvir e resolver. Eu criei esse método que ele é facilmente aplicável em qualquer empresa. Vamos lá, hoje nós vamos falar de cor. Conhecer tal produto, então um treinamento de produto. Uma vez por semana, alguém da equipe vai ensinar sobre um produto. Todo mundo vira especialista em 6 meses naquela empresa. A segunda letra, letra O. Quais perguntas você deve fazer para o cliente? O que o cliente reclama? O que o cliente fala? Quando o cliente entra, o que ele pergunta? Quando você tem uma lista do que o cliente normalmente fala, você começa a ter a possibilidade de treinar como responder aquilo que o cliente fala. E a letra R de resolver é ter a ardência, como minha avó falava, né? A pessoa não esperar nada, sabe? Tomar atitude, fazer... Proatividade, Proatividade, né? Exatamente. Ardência é bom. Ardência é bom, Ele né? resolveu o BO, né? Então, outro dia eu fui no supermercado e eu queria comprar uma torrada de uma marca tal, com ingrediente tal. A atendente do supermercado foi super gente boa comigo, super agradável, falou assim pra mim: "Ô, meu senhor, infelizmente essa a gente não tem, vou ficar te devendo, uma pena, né? Faz tempo que a gente não recebe dessa marca." Apesar dela ter sido super simpática, super educada, ela não resolveu o meu problema. Eu fui num outro supermercado da mesma rede, e fiz a mesma pergunta para uma atendente: "Você tem a torrada da marca tal com ingrediente tal?" Essa outra atendente, ela fez o seguinte:
Vem cá, me acompanha até a sessão de torradas, por favor. E ela não foi correndo na minha frente. Você já viu que em lojas grandes tem gente que sai correndo? Sai andando na nossa frente, nós vamos correndo atrás. Aí você tem que acelerar o passo, vai atrás. Ela veio do meu lado e perguntando, mas por que você quer essa torrada? É alguma indicação? Aí falei, nutricionista, ingrediente e tal. Chegamos em frente à sessão de torradas e ela falou assim pra mim, olha, essa marca que você pediu tá em falta no momento, faz tempo que a gente não recebe aqui no mercado, mas eu tenho essa outra aqui, que é de uma outra marca, mas ela tem os mesmos ingredientes. E olha só, ela é mais barata. A segunda atendente, ela não foi tão simpática quanto a primeira. Mas quem me atendeu melhor? A primeira ou a segunda? A segunda. A segunda conhecia o que ela fazia, ela ouviu, prestou atenção no que eu queria e ela resolveu. Ela teve a postura, a iniciativa de tentar resolver. Eu poderia não comprar a torrada, eu não queria aquela torrada, eu queria só daquela outra. Tudo bem, mas ela mostrar iniciativa, ela mostrar boa vontade, fez com que eu ficasse fã daquela garota. Entendeu? Conhecer, ouvir e resolver. E mal ela sabia com quem que ela tava falando, hein? Mas assim, de vez em quando, eu conheço muita gente em cidade pequena, é difícil as pessoas não te conhecerem e você conhecer todo mundo, né? Eu sou muito bem atendido. Um pouco me falaram que algumas pessoas ficam com medo de me atender. Eu falei assim, gente, não deve, porque eu sou a pessoa mais fácil. Eu adoro comprar. Então, assim, eu sou muito fácil de agradar. É muito fácil me agradar. Agora, quando eu pego exemplos legais, eu transformo isso em conteúdo para palestra, em conteúdo para vídeo, para minhas redes sociais, né? Isso que eu queria perguntar. A mesma coisa que eu, capaz. Que as palestras, né? Como é que funciona isso daí? Você tá indo pra América Latina inteira? Pois Você é palestrante de vendas, né? Isso. Como é que funciona? Normalmente eu sou contratado por empresas que têm uma equipe grande, que tem mais de 20 vendedores, 30, Magazine 40, Luiza. 50. O Magazine é uma empresa gigante, né? Eles não têm mais de 20, eles têm milhares de vendedores. Ainda não dei palestra para eles, mas outras grandes empresas já me contrataram. Então funciona, a maior parte do meu trabalho é uma empresa que está com um determinado problema, ou vai fazer uma convenção de vendas, ou vai fazer um lançamento, ou vai começar o ano, e aí eles me chamam para dar uma injeção de ânimo e trazer algumas técnicas de vendas. Igual a gente tá batendo papo aqui, eu conto uma ou outra técnica, mas na palestra eu trago isso de maneira organizada, com storytelling, com uma história interessante para fazer com que essas pessoas, pelo menos, queiram aprender mais, tenham vontade de colocar em prática aquilo que eu mostrei. E me conta, qual foi a primeira viagem, assim, que você fez e você falou, poxa, tô saindo do Brasil, tô saindo daqui de Três Corações e tô indo levar a minha mensagem, tudo que eu acredito. Você lembra? Te marcou? Eu já fui para alguns lugares muito legais. Já fui pro Uruguai, pro Chile, pra Argentina, pro Paraguai. Fui pra Guiana Francesa. Mas quando eu fui pra Califórnia, quando eu fui no Vale do Silício e quando me pediram a opinião lá, eu não dei palestra nos Estados Unidos, mas tinha 10 brasileiros em volta de mim e eles me pediram opinião e eu comecei a contar história. Eu posso falar que eu dei palestra nos Estados Unidos? Claro! Mas não foi uma palestra, mas foi muito legal fazer esse curso nos Estados Unidos. Ir pra Califórnia foi um negócio muito legal. Mas aqui na América Latina você dá palestra pros gringos? Sim, ou é só pra brasileiro? Gringo e pra brasileiro também. Eu falo fluentemente mineirês. Que é a principal língua do Brasil. Uai, tem que ser só. Maravilha. Mas faz tempo também que eu estudo espanhol, estudo inglês. Eu comecei a estudar mandarim, mas eu achei muito difícil. Eu fiz uma pausa. Mas no inglês e no espanhol eu dou um jeito. Mandarim eu só sei o xixi, que é obrigado. Eu só sei falar mandarim. Mandarim. Mas aqui, ainda continuando nisso, e você também faz esses treinamentos diretos, igual você tava falando. O que consiste esse treinamento? Eu sou empresário, eu tenho aí uma franquia. Aí você vai lá na empresa e passa a semana com a turma? Normalmente a franquia é um processo diferente. Por exemplo, daqui a 2 semanas eu estarei na convenção de vendas de uma franquia de café que tem aqui em Varginha também, que é incrível, que eu adoro, que eu acho maravilhoso. É a segunda vez que eles estão me contratando. Aí a franquia faz o seguinte, normalmente quando é franquia eles fazem assim. Nós vamos fazer uma convenção em tal dia, nós precisamos que você nos ajude com tal coisa, com tal parte do processo de vendas, nós estamos tendo tal dificuldade e eu queria que você resolvesse tal problema pra gente. Aí eu vou construir a palestra trazendo técnica, trazendo ferramenta, trazendo ideias para resolver aquele problema. Então cada palestra ela é personalizada de acordo com a necessidade da empresa.
Diferente de quando é um evento aberto ao público. E que também aí já seria uma outra persona, lembra que a gente falou de persona? Tem uma outra persona que é o Augusto. Não é a Mariana, é o Augusto. O Augusto, ele é um organizador de eventos empresariais. Então ele organiza eventos e aí ele vende ticket, ele vende ingresso e aí as pessoas pagam para assistir a palestra e aí é diferente. Aí é uma palestra mais motivacional, com técnica de venda também, mas aí o briefing é diferente, né? Ali o objetivo é fazer com que todo mundo que esteja ali tem a sensação de que eles fizeram um excelente investimento na compra do ticket. E dá resultado, velho, porque eu já trabalhei com vendas já, e às vezes iam uns caras lá que a gente olhava pra eles e falava assim, puta merda, mano, e tá ensinando o quê? Entendeu? Dá resultado, obviamente, se a pessoa quiser aprender, né? Porque se ela não tiver motivada... Não vai. Ó, eu coloco bastante energia nas minhas palestras. Eu conto história e eu faço com que... Eu tento fazer que seja engraçado e divertido. Mas se eu não trouxer alguma técnica, alguma ferramenta, alguma coisa útil pra pessoa, vai ser só um oba-oba. Vai todo mundo bater palma, vai aplaudir, estoura balão, se abraça e no final, no dia seguinte, ninguém lembra de mais nada. Exatamente. Mas eu tenho certeza que quem tá assistindo a gente aqui agora já pegou o cor, já pegou criatividade, consistência e coração. Já pegou algumas ideias que vai colocar em prática. E se não colocar em prática é porque não gostou ou não prestou atenção. Se você não gostou, pelo menos eu inspirei essa pessoa a buscar mais. Então ela vai atrás de um outro. Do que ela goste. Isso, exato. Agora, se ela entendeu que ela precisa conhecer, ouvir e resolver e ela não coloca isso em prática, porque mesmo ela gostando disso, aí a gente tem... Deus. Pois é. Deus é foda. Levanta a mão pro céu e faz uma oração pra Pelo ver se dá amor certo. de Deus, pai, coloca a mão nesse vendedor aí que tá difícil, não sai uma venda. Aí é melhor sair do meio de vendas, né? Porque Pois é. também a gente pode voltar aqui e dizer que não é todo mundo que vai vender mesmo. Não, a não pessoa, é. às vezes, ela vai fazer outra função e outra... Não, Mas engraçado. A diretora já... O que é isso? Tá caindo aí, irmão? A cadeira foi pra baixo. Eu A tô diretora gordo. já deu sinal aqui pra Deu? nós, eu nem vi. Vocês acreditam que passou-se 1h20? Que alegria estar aqui com vocês. Falamos 1h20. É, mas é o papo. o Pra papo mim era quando ele é meia bom. hora. O papo quando é bom Bom é assim demais. mesmo. Eu até esqueci o que eu ia falar. É tanta coisa que tá na minha cabeça aqui. Você quer já falar os três? Ele que lute depois que acabar essa entrevista, que eu vou ficar ali na cabeça dele. Não, olha. Eu queria, antes de fazer as minhas perguntas, né? Eu queria, nesse momento, aproveitar para falar com você que tá assistindo. A gente te convidou, foi o Leandro, que a gente avisa antes, né? Você tá assistindo agora. Leandro vai estar... Vamos tentar, né? Conseguir estar online lá, vendo todas as perguntas que o pessoal mandar. Se você não conseguir estar ao vivo junto com o programa passando, depois você dá uma lida para responder a turma, pra eles te encherem. Combinar um horário, Procure né? o Leandro Isso. na rede social dele. Ia Eu acho que falar isso daí isso pode agora. ser massa também. Eu ia falar isso agora. Ele tocou no assunto de você que se sentiu tocado, se inspirou, não gostou, mas que bom que você vai procurar algo que você goste. Se você gostou desses pequenos gatilhos que ele passou pra gente, que ele ensinou, entra no Insta dele. O Instagram dele é... @Leandro Branquinho, que generosa. Obrigado. Prontinho. TikTok, Kuai, Instagram, Facebook, vai lá. LinkedIn. Isso. Mas no Instagram tem uma galera que me segue, no TikTok também, então Isso. vamos concentrar E nesses tem dois. muito conteúdo lá, tem muita coisa legal. Tenho certeza que você vai se divertir e aprender muito, né? Posso Gato, fazer uma última vai, pergunta vai, antes vai. de você? Porque assim, provavelmente essa entrevista ela vai ser exibida um pouquinho antes da Black Friday. Aham, que legal. Vai. Uhum. Que dica que você dá pro empresário ou pro próprio vendedor na Black Friday? Tipo, não cometa o erro de... Não pode ser black fraud, né? Você dobrar o preço para depois dar o desconto. As pessoas não são mais bobas. Quando o empresário faz isso, ele acaba dando um tiro no pé, porque as pessoas não são mais bobas. Perdendo a credibilidade dele. Pois é. A Black Friday é uma promoção de vendas que tem começo, meio e fim e que ela utiliza basicamente 3... A gente pode chamar de gatilhos mentais. São 3 gatilhos mentais. Um deles é urgência. É só naquele período. Então a dica é: faça só naquele período. Não faz o mês inteiro, não faz a semana inteira. Faz só naquele dia, no máximo 2 dias. Isso vai gerar uma urgência maior nas pessoas. A segunda dica é escassez. Tenha um produto ou 2 produtos que realmente você vai fazer mais barato para atrair aquelas pessoas. E às vezes vale a pena você até colocar algum produto que seja mais barato que o custo.
Porque, eu falo assim, você tá maluco, eu vou colocar um produto mais barato que o custo? Você não gasta dinheiro com marketing, você não gasta dinheiro com propaganda, você não gasta dinheiro para atrair pessoas para sua empresa. Uma das formas de você atrair é tendo um produto que realmente esteja num preço bom. Se você pegar aí aplicativo de comida, você ganha R$15 para você ter desconto no aplicativo de comida. Ele tá pensando aí no CAC, que é custo de aquisição de clientes. Ele está gastando dinheiro para ter você como cliente. Então você deveria gastar um pouco de dinheiro para adquirir novos clientes. Agora, só não pode ser muito dinheiro, porque esse custo de aquisição de clientes ele não pode ser maior do que o lucro que você recebe. Sim. Então, uma das ideias é tenha um produto para que você realmente consiga atrair pessoas. E não precisa ser muitos produtos, mas tem que ter alguma coisa que seja com desconto. Porque a Black Friday, ela ficou conhecida por ser o momento do desconto. Já tentaram fazer promoção de vendas na Black Friday com outros formatos, com compre 1 e leve 2, cupom de desconto, cupom para a próxima venda, mas foi percebido, tem vários estudos que mostram que o que dá certo na Black Friday é realmente ter um produto ou 2 produtos que seja realmente, que tenha um preço realmente atrativo. Então essa é uma dica muito boa. A outra dica é você trabalhar a comunicação, trabalhar a identidade visual. Se você está vendo isso pertinho da Black Friday, provavelmente o gestor de tráfego está pagando muito dinheiro. Porque fazer propaganda no período da Black Friday custa muito mais caro, o clique é muito mais caro. O ideal seria você se antecipar e, por exemplo, fazer parcerias com influencers. Contrata o influencer no mês antes, 2 meses antes, já querendo aquele período, e aí o preço do influencer não vai estar inflacionado. Porque se você contratar o influencer na semana também, ele vai inflacionar o preço, porque tem um monte de gente querendo contratar. Então, tenta fazer antecipado. Se você estiver vendo isso perto, escutando ou assistindo pertinho da Black Friday, se prepara para o próximo ano. Isso é bacana que você está falando e eu só quero pegar um gancho. Eu não sei se você conhece o Rafael Kiso. Ele Sim, amigo meu, querido. Ele é especialista em estatísticas, ele compartilha um monte de estatísticas de marketing, de vendas. Fudido. Ele é muito bom. Ele teve um reload aqui no Sebrae e eu pude conversar com ele. E ele estava falando na palestra sobre o tanto que é importante você chamar a pessoa que identifique, que seja fácil de ser identificável com a sua empresa. Sim. Tipo, não dá pra chamar um cara que é carpinteiro. Esse é um exemplo bem esdrúxulo, né? Um carpinteiro pra falar de moda lá na loja da nossa querida Nayara, né? Tem que ser condizente. Não dá pra sair contratando só porque tem muitos seguidores. Se aquilo lá não fizer sentido pra tua marca, não vai resolver nada, né? Com certeza, com certeza. Aliás, tem algumas ferramentas que você pode, inclusive, analisar se aquela influencer é realmente uma influencer. E aí? Tem uma ferramenta que se chama Not Just Analytics. Não apenas analíticas. Se você coloca o arroba da influencer ali, essa ferramenta ela vai te mostrar qual é o engajamento dela. Se tiver vermelhinho, significa que está abaixo da média. Se tiver verdinho, significa que está acima da média. Not Just Analytics. Nayara Silva Tino. Tudo verde, velho, olha! E essa ferramenta, além de mostrar o engajamento, ela te mostra qual é o crescimento dessa pessoa. Por exemplo, se você entrar no meu, você vai ver que o meu crescimento ele é linear. Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. De vez em quando cai um pouquinho, de vez em quando sobe um pouquinho, mas ele está sempre numa linear. Se você pegar uma influencer, por exemplo, que ela tem um pico e depois tem uma queda, e aí depois tem outro pico e depois tem outra queda, provavelmente essa influencer está manipulando de alguma forma. Ou ela comprou seguidores, ou ela participou de algum sorteio para ganhar seguidores rápidos. Isso é uma coisa que também é ruim. Ah, mas é ruim participar de sorteios? Perde tudo depois. Pois é, você ganha seguidores e depois você perde o engajamento. E o engajamento é a coisa mais importante. Aliás, a coisa mais importante nas redes sociais é o que eu gosto de chamar de engajamento invisível. O que é o engajamento invisível? Engajamento é você ter curtidas, comentários, gente interagindo com você. O engajamento invisível é a pessoa que te chama por inbox. O engajamento invisível é a pessoa que clica e vai para o teu site. O engajamento invisível é a pessoa que clica no teu link e te chama no WhatsApp e faz uma compra. Ninguém tá vendo isso, mas esse engajamento invisível é o mais poderoso. Ou seja, voltando aqui, se a influência ela não tem um engajamento alto natural, ela também não vai ter um engajamento invisível, que é resultado de vendas, que é trazer novos clientes para você. Então, se ela tem muitos seguidores, mas o engajamento dela é baixo, talvez não valha a pena você contratar essa influencer. São linhas de raciocínio sensacionais. Olha, eu tenho 3 perguntas finais para poder te fazer, mas antes,
dessas perguntas finais. Você tá dando tanta dica, tanta coisa legal, né? Porra, tô aprendendo pra caramba, Muito. irmão. Obrigado, só que, viu? que Só legal. que, na realidade, eu queria saber um pouquinho do Leandro agora. Que legal. Ah, eu quero, Vamos. né, Sô? Leandro, explica pra mim uma coisa. Dessa trajetória doida, né? Eu ia falar toda, já juntou o toda com doida, né? Essa trajetória toda doida sua, desde os 13 anos de idade. Você deve ter passado bons bocados também. Sem dúvida. Sem E dúvida. maus bocados. Os hematomas e cicatrizes contam a nossa história. E aí eu queria te perguntar isso. Teve algum momento que você falou, cara, eu vou pra CLT, não dá não, desse jeito aqui não dá, vou trabalhar aqui mesmo, eu vou largar a mão disso. Eu fui pra CLT. Chegou um momento onde eu tive dificuldades financeiras, eu tive que vender a loja, pagar a conta, e eu fui trabalhar como diretor numa empresa. Depois eu fui diretor de uma emissora de rádio. Então eu realmente fui pro CLT. E tem gente que às vezes não vai por orgulho, ou então por medo do que as pessoas vão falar. A gente não pode ter vergonha de recomeçar. Se você está tendo alguma dificuldade nesse momento, se você está ouvindo a gente agora, ou está escutando a gente agora, e você está passando por algum momento, não tenha vergonha de dar um passo atrás e recomeçar. Não deixe que o orgulho fale mais alto do que a sua trajetória, que eu tenho certeza que pode ser muito bonita e muito próspera. Esse é o cara. E teve um momento na sua vida, dessa trajetória toda, que você falou assim, cara, eu tô no caminho certo. Puta que pariu. São muitos momentos. Cada palestra que te marca, assim. cada palestra que eu dou, eu vejo que é um momento muito especial. Tem alguns momentos, né? Quando eu fui convidado para ser colunista da revista que eu era fã, que eu comprava, aquele foi um momento muito especial para mim. Cruzar o Brasil do Oiapoque ao Chuí e depois poder contar algumas das histórias dos melhores vendedores, isso foi maravilhoso também. Lembrei, eu queria saber o seguinte, nessa viagem, você deve ter visto muita coisa. Muita coisa. Teve coisa bizarra que você com grava assim, certeza. você falou, não, essa aqui eu tenho que contar pra vocês que aconteceu. Tem, assim, você Com lembra? certeza, tem muita coisa bizarra, algumas coisas tocantes. O Brasil é muito maior do que a gente certeza. imagina. Mas uma coisa, não que isso seja bizarro, mas pra mim foi um choque cultural. Vocês já ouviram falar da Ilha do Marajó? Ilha do Marajó. Sim, sim. Pois é, lá é um lugar, fica no norte do Brasil, fica no estado do Pará, e você só chega lá de barco. De barco. Ou então de um avião pequeno. É um navio mesmo, é um navio que vai pelo Rio Amazonas. Eu saí de Belém e fui até a Ilha do Marajó. Lá na Ilha do Marajó uma coisa me chamou muita atenção, sabe? A gente foi conhecer a orla numa das cidades ali, e é a orla do rio, é igual a orla de praia, só que não tem o glamour da praia, porque é rio, né? E aí eu falei assim, eu quero comer alguma coisa típica, o que eu vou comer aqui? E aí tinha lá cachorro-quente. Cachorro-quente eu compro em qualquer lugar. Hambúrguer, compro em qualquer lugar. Batatinha frita, isso tem em qualquer lugar. Aí eu vi um espetinho. Beleza, né? Vou ali no espetinho, fazer o quê? Não achei nada de diferente. Não ofereceram nada. Vou ali no espetinho. E isso foi no dia que a gente chegou na Ilha do Marajó. Na hora que a gente pediu, a gente perguntou quanto custa o espetinho. A moça disse R$5, mas com acompanhamento custa 8. Como é o acompanhamento? Vem um pratinho com baião de 2, um pratinho com vinagrete e um pratinho com farofa. Bora, quero esse completo então. Aí ela trouxe todos aqueles pratinhos com as coisas e falou assim, olha, o espetinho de búfala fica mais gostoso quando você molha primeiro no vinagrete e depois vai pra farinha. Eu falei assim, moça, é o que isso aqui? É búfalo. Como assim? É porque aqui a gente não tem vaca, aqui a gente tem búfalo. Eu falei assim, é mesmo? Eu não sabia que não tinha vaca aqui. E aí aquilo pra mim já foi uma coisa, uau, eu nunca tinha comido. Eu tô comendo um trem típico. Tô comendo carne de búfalo. 5 conto ainda. Pois isso foi em 2018, agora já deve estar um pouquinho mais caro. E aí no dia seguinte, conhecendo a cidade, a polícia militar faz ronda montada no búfalo. Mentira! Procura na internet, PM Ilha do Marajó, PM, você vai ver. Esses caras são casca grossa, hein, Muito mano? legal, você vê aquele bichão enorme andando, sabe? É quase muito Senhor legal. dos Anéis. E a PM lá, a farda da PM é camuflada. E é difícil, porque, claro, é a amazônica, a floresta amazônica, né? Eu achei aquilo muito diferente. Falei assim, poxa, o Brasil é muito grande, tem muita coisa legal no nosso Brasil. Vamos que o cara captura o bandido com o chifre do búfalo. Assim. Vai, não precisa nem de arma, né? Tocada no vagabundo. Então, assim, não é que é bizarro, mas é muito diferente. E aí você. Entendo. E aí, pegando um outro lado que é muito diferente, que chama muita atenção também, você vai, por exemplo, na Serra Gaúcha, você tem um monte de cidade, cada uma mais bonitinha que a outra, aqueles gramados impecáveis, com floreira. A cidade de Gramado e Canela são dois lugares muito Gramado, bonitos.
Podia, é É maravilhoso. maravilhoso, é maravilhoso. E aí você pega outras cidades, como por exemplo, perto de Goiânia, você tem uma cidadezinha que se chama Rio Quente. E o nosso carro, nós paramos num camping que tem em Rio Quente, e nesse camping ele tinha um riachozinho. Só que na hora que a gente acordava de manhã, a água do riacho era quente, saía fumaça. Ah, Porque ali tem uma terra que faz com que a água da cidade seja quente. Então a água brota do chão e tem piscinas de água quente. Então eu não sabia disso. Falei assim, ó, que legal, né? Vamos pra Rio Quente. Deve ser só o nome fantasia. Mas não, realmente a água do rio sai fumaça de calor, de quente pela manhã. Eu achei aquilo maravilhoso. que legal, né? Eu acho que a gente pode mudar o nome do estúdio, né? Que é o Estúdio 2, a gente podia colocar Estúdio Rio Quente. Aqui. O que você acha, Ana? A água é do nosso Vamos. suor. Vamos colocar uma placa na frente O ali do quente é da estúdio. temperatura. Estúdio Rio Quente. Aí o povo vai perguntar, fala, fica meia hora dentro desse estúdio. Irmão, infelizmente bom. a gente tá chegando demais, ao final. bom demais. Só Coisa que boa nós estar aqui temos com as vocês. 3 perguntinhas da nossa Simbora. querida Nayara Vamos que em ela vai frente. fazer agora. Bora, bebe água, hein? Amigo, é o seguinte, a primeira coisa que a gente queria saber aqui, eu tenho certeza que muita gente que tá aqui que é seu fã ou que já se tornou seu fã dentro dessa uma hora, Obrigado. é quem é hoje o Leandro Branquinho? O Leandro Branquinho é o filho da dona Ângela, filho do Joãozinho. É um cara que sou muito apaixonado pelo que eu faço. Eu coloco muito coração nas coisas que eu faço, sabe? Eu tenho essa missão de fazer com que a profissão vendedor seja uma coisa nobre por muita gente, porque vender não tem nada a ver com enganar as pessoas. E quando a gente entende isso, a gente transforma o Brasil num país melhor. A gente faz com que o nosso país seja um país muito legal. Bacana. Eu queria saber um medo seu. Dentro dessa energia toda, quando eu te pergunto isso, deve vir alguma coisa. A primeira eu coisa acho que vem na cabeça? Eu acho que eu tenho medo só de injustiça, sabe? Da pessoa fazer injustiça. Eu já sofri algumas injustiças na vida, mas eu dei volta por cima. Mas talvez ainda tenha alguma mágoa guardada, que eu ainda tenho medo de algumas injustiças que possam vir a acontecer. Mas do restante, eu não tenho medo, não. A gente pode recomeçar, independente do que acontecer. A gente pode consertar e pedir desculpas e refazer quando alguma coisa não sair do jeito que a gente espera. Sempre que necessário, né? Te entendo perfeitamente esse medo aí. É realmente um negócio que infelizmente acontece muito, né? Poderia acontecer menos se as pessoas tivessem empatia, né? Exato. Gatilhos. É gatilho, né? Vai trazendo do fundinho, lembra do negócio, tem medo de acontecer de novo. Você fica Mas fica como ele preocupado. disse, já mais de uma vez, não tenha medo de recomeçar. Pois é isso aí. E não tem nada a ver, não importa a tua idade, não importa o que você faz, se você vai trocar de profissão, se você vai decidir fazer o que você quiser. Passa por você, no final é a sua história. Isso é Ninguém legal. tem nada a ver com isso. A gente acabou de dar uma notícia de uma moradora de Guaxupé que aos 86 anos completou o doutorado dela. Olha que Olha legal. que legal. Que coisa boa. Que notícia boa. Uma Notícia puta boa pra ser. legal Pô, pra se sensacional. falar. Então nunca, Parabéns nunca pra é ela tarde também. pra nada, né? É isso aí. Não. É isso aí. Até porque é cedo pra tudo. Se É. você parar pra pensar, a gente pode sair daqui agora e acabar. Então, só vai, viu? Ai, ai. E qual que é a terceira pergunta? Tô curioso. Essa é A pesada. terceira pergunta, meu nego, eu quero saber o seguinte. Sim. Um sonho teu, real. Quando eu te pergunto, vai vir alguma coisa aí na sua cabeça. Talvez você prefira não falar, mas divide com a gente. Algo que vem assim. Eu sou muito sonhador, sabe? Eu tenho um montão de sonhos. Mas a maior parte dos meus sonhos tem a ver com... se não tem a ver com a minha família, tem a ver com os meus clientes. Eu tenho o sonho que cada um dos meus clientes prosperem cada vez mais. Eu faço uma oração pelos meus clientes. É mesmo, cara? Assim, tem gente que às vezes nem é tão religioso assim, mas... E às vezes ela ora só por si próprio. Putz, eu acho que a gente tem que orar por aquelas pessoas que ajudam a gente a ser o que a gente é. E quem me ajuda a ser quem eu sou são os meus clientes, meus familiares também, meus amigos, mas eu nunca deixo de fazer uma oração para os meus clientes. Maravilha! E me fala aqui, você já vai ter... no caso, você tá há poucas horas, Sim. né? Olha, tá na hora. De fazer um retorno para sua cidade Isso. natal, sua terra natal. Depois de muito tempo, você tá dando um presente junto com a Associação Comercial de Três Corações, a Prefeitura, o Sebrae. Isso. Que é uma palestra maravilhosa sobre vendas, impulsionamento. É para
deixar a galera preparada para esse final de ano. Me fala só a expectativa, porque você vai ver, agora você vai falar antes, depois a gente vai assistir, ele já vai ter arrebentado. Eu tô na expectativa, porque assim que a gente terminar esse bate-papo, eu vou realmente para minha cidade. Eu fui contratado pelo Sebrae, em parceria com a Associação Comercial, para dividir um pouco das minhas histórias, das minhas técnicas, e coincidentemente estarão presentes nessa palestra alguns amigos, alguns clientes, algumas pessoas que foram meus clientes. Então estou muito feliz estou com a expectativa bem alta de ser uma noite muito bonita, onde eu estarei com pessoas queridas. E eu tenho certeza que essas pessoas vão se inspirar e colocar em prática ideias, técnicas poderosas para arrebentar de vender. Volta, faz aquele golaço que é teu. E assim como a gente tá inspirado, né? Eu queria estar lá, é porque eu tenho um programa para apresentar, senão Traz uma pra nós aqui em Varginha que a gente vai assistir com certeza. Alô, Sebrae, chama a gente que eu venho. Sebrae, que aliás, isso parabéns ao Sebrae, porque eu não tive essa iniciativas. oportunidade de falar do Reload. Foi um dos eventos mais bacanas que eu fui, que eles fizeram sobre marketing digital, foi super legal. Inclusive, a gente precisa trazer o pessoal do Sebrae para cá, para o podcast, para falar sobre esses projetos que tanto beneficiam, né, os empreendedores e empreendedoras aqui do nosso país. Parabéns, Sebrae. Maravilha. Gente. Leandro. Que alegria estar aqui com vocês. Eu espero que você que está assistindo, você que está ouvindo a gente, tenha pelo menos acrescentado 1 centavo de alegria, de emoção, de conhecimento, de inspiração para o seu dia, para que a sua empresa, para que os seus negócios sejam ainda mais poderosos. Maravilhoso. Foi aquela entrevista assim, né, gente? Eu acho que você também que tá aí em casa agora tá... Nós também estamos... Mas deu uma boca aberta de qualidade, né? O cara fala muito bem, falou muita coisa que acrescentou a gente. Obrigado. Eu vou assistir de novo. Eu falei pra ele essa semana... Tá molhada. Não tem problema não. Eu mandei mensagem pra ele. Calor. Ele, fala o que você quer falar, Nayara. Depois de 10 horas eu apareci novamente. Mas é que eu queria deixar tudo prontinho pra ele poder estar aqui com a gente. Pra gente poder receber ele. É uma honra. Muito obrigado, Nayara. E eu não canso de dizer... Você representa a minha cidade, você é maravilhoso. Escuto desde Pititica, que eu me entendo por gente, a galera falando de você. Obrigado. E você pode ter certeza que o meu reconhecimento é demais e de tantas pessoas que estão assistindo também. Que alegria. Muito obrigada. Obrigado, Nayara. Cadu, que alegria Gratidão, estar com vocês, meu irmão. viu? Muito obrigado Gratidão. mesmo. Obrigado, TV Alterosa, 1 centavo podcast, todo mundo da produção. Valeu. Não deixa de dar o like. Vai, Cadu, essa parte é sua. Dá o like, comenta, compartilha, participa. Eu, por exemplo, eu vou assistir de novo essa entrevista quando ela for divulgada, porque eu achei muito legal. Então você pode fazer com que outras pessoas tenham a mesma experiência que a gente teve. Olha que legal você proporcionar isso para um amigo teu, para um parente teu. É um presente. É isso aí, é um presente. Essa entrevista que você é um dá presente. a entrevista do Leandro Branquinho. Por falar em presente, ó, trouxe dos meus amigos da Venda do Chico pra vocês. Esse aqui é meu doce favorito. Doce de leite com café, comprei na Venda do Chico pra vocês. Nós já vamos aí passar no pão agora. Nós nem gosta não, né, gente? Eita, obrigado, A cara. cachaça nós tem aqui, né? Ele vai tirar debaixo da mesa na hora que desligar a câmera. Esse presente é bom, mas o presente que você deu pra nós, isso é top demais da galera. Obrigado, Valeu, obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Até o próximo, gente. Valeu!